toda sexta-feira. Tá. E aí, Luiz, como é que tá por aí? Se apresente, fale mais sobre você, o cara do cinema, né? Queria dizer, Luiz, que o primeiro convidado, na verdade, foi o Scorsese, tá? Mas como ele não pôde vir aí, foi o segundo da lista, que no caso era você. Então, muito então bem-vindo. em companhia muito melhor, então tá tranquilo. Então, eu sou o Luiz pros íntimos, pode chamar de Luizo à vontade. Luísa porque meu nome é Luiz Otávio, então costumo juntar a vogal, né, com a consoante. Sou formado em cinema, em audiovisual. Paixão antiga minha, e é isso, assim, o básico é isso. Mais a gente vai perguntando e conversando. Pode ver que o cara aí é um grande fã de quadrinhos também, olha lá atrás, Quadrinho, das coleçõezinhas, as invejinhas nerdice que ele aqui é fica tudo. passando. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos antes dar um contexto da Guerra Fria, Rubem? Eu acho que acho que como historiadores seria a nossa obrigação, né? Falar um pouco sobre o contexto da Guerra Fria, tá? Eu quero dizer o seguinte, aqui a gente já sabe que a gente não firma no assunto, a gente não fixa no assunto, né? A gente está começando falando sobre cinema da Guerra Fria, mas a gente pode terminar falando, sei lá, sobre gastronomia da Romênia, tá? Isso pode acontecer, pessoal. Tá? Mas seguinte, vamos lá. Guerra Fria é um conflito ali, né? Um conflito ideológico, basicamente. Muitos historiadores aí vão dizer que, na verdade, não é bem um conflito, né? Mas é uma disputa ali que vai acontecer após a Segunda Guerra Mundial entre duas grandes potências, que é basicamente a única que vai sobrar depois da Segunda Guerra Mundial, que é Estados Unidos e União Soviética, né? E por conta de todo esse conflito ideológico, essa disputa ideológica, eles vão encontrar ali dentro da mídia uma forma de proliferar suas ideias, de divulgar os seus ideais. A gente tem mais contato, obviamente, com o cinema hollywoodiano, porque o Brasil ele vai ser mais influenciado por um bloco pelo bloco capitalista do que pelo bloco socialista, né? Mas a gente tem alguns filmes sim soviéticos aí que eu pretendo comentar ao longo do nosso bate-papo. Beleza? A gente tem alguns filmes aí extremamente icônicos aí que fazem parte da Guerra Fria, tanto que a chamada a template que a gente, não a template, né, mas a divulgação que a gente usou o ator oficial da Guerra Fria, a propaganda oficial dos Estados Unidos, que é o Sylvester Stallone, né, que fez ali Rambo, que é um filme muito icônico da Guerra Fria, fez também o Rock, né, acho que é o Rock 3, se eu não me engano, que é o que ele enfrenta lá o Drago, é Drago o nome dele, não é, Luiz? Ivan Drago, é o Rock 4, isso. Já Ivan Drago. Exatamente. Então a gente já tem ali o personagem principal, né, dos Estados Unidos. A gente também tem outras obras ali que sofrem essa influência. E por que a Guerra Fria, cara? Principalmente a gente precisa entender uma coisa, que o cinema ele acaba se espelhando ali a sua realidade, né? Ela acaba espelhando ali o seu momento histórico. E isso fica muito nítido dentro do cinema que são produzidos ali durante a Guerra Fria, tá? Então, basicamente, essa é a nossa escolha aí por conta disso, porque a gente consegue analisar dentro daquele cinema, dentro dos filmes produzidos naquele período, a gente consegue perceber várias das essências propagandistas ali dos Estados Unidos naquele momento. Beleza? Bom, Rubem e Luíso, tem algum filme que vocês têm um grande carinho dentro da Guerra Fria? Algum filme que foi produzido ali sobre a Guerra do Vietnã, sobre perseguição comunista? Tem algum filme aí que vocês se lembram e que vocês guardam no coração aí, que são realmente uma grande obra? Rubem primeiro, pode responder. Pode ir, Luiz, pode ir, você é o convidado, pô. Você tem as honras da casa. Cara, tipo, provavelmente Guerra Fria é o período que tem mais produção famosa até hoje, mesmo porque foi um período muito grande, né? Então, assim, eu não costumo falar que eu tenho vários filmes favoritos, tipo, fazer uma listinha, eu não sou esse tipo de pessoa, mas, com certeza, vários dos meus favoritos estão aí. Tipo, Apocalipse Now, 2001 é meu filme favorito, 2001 Odisseia do Espaço. Ele não é diretamente sobre Guerra Fria, mas a gente pode conversar sobre isso também. Caralho, tipo, tem um tanto. Posso ficar aqui até amanhã falando. Não, sim, realmente. 7, nossa, pra caralho. Cara, nossa, realmente. E Apocalipse Now também tem muito no coraçãozinho. Meu TCC foi sobre Apocalipse Now, e analisar Apocalipse Now foi das coisas mais gostosas que eu já tive que fazer, cara. Porque aquele filme ali, ele é carregado de coisas que não ficam assim. O mais interessante é que ali o Coppola, as coisas não são tão explícitas, mas tipo assim, você acaba interiorizando a parada, saca? Você vê a psicodelia ali, da loucura dos caras ali dentro, e realmente Apocalipse Now também para mim fica bem no coraçãozinho ali. E você, Rubão? Lá em Portugal vocês tiveram essa... Cara, eu acho que eu já falei isso na live, né? Eu sou um fã de filme, de cinema.
Filme de cinema? Especificamente filme de cinema. Filme de cinema, porque agora você tem filme de on demand, né? Que você tem os filmes criados por tipo de streaming da Netflix que tem uma nova pegada que veio pra revolucionar um pouco esse novo tipo de assistir filme, né? Eu falo isso porque as produções hollywoodianas, né, da época, principalmente ali, décadas de 90 e 80, que vão produzir muita coisa sobre a Guerra Fria, né, ali os começos dos anos 2000 também, eles vão ter uma pegada muito legal. Mas assim, tem muitos filmes que eu gosto, né, e aí só pra pegar um pouquinho pro lado que eu gosto também, a gente pode falar de X-Men, a gente pode falar de Watchmen, que são filmes que vão retratar esse período. Tem a famosíssima saga, né, que é conhecida por todos, e aí eu acredito que varia de todas as idades, né, Bond, James Bond. Bond. Não tem como deixar de falar dessa saga incrível. E um filme que eu gostei muito, que foi indicação até do Éder, não sei se ele tá aí no chat hoje, o Éder sempre costuma estar aí com a gente no chat, a gente já é amigo há muitos anos, né, que foi O Senhor das Armas. Que é um filme que vai falar, que é com o Nicolas Cage, que vai falar sobre o tráfico de armas e como rolava tudo isso. Então é um filme que eu achei muito interessante, curti. Tem muitos anos que eu já assisti, né, mas é um filme Senhor das Armas, eu acho que ela é de 2006, 2007, por aí. Não, assim. Por aí. Pra quem, por exemplo, a gente tem o Matheus, que é um amigo nosso, que fala que o James Bond só faz filme furada, né? Eu não acho ruim, por exemplo, o Senhor das Armas, eu não acho filme furada. Eu não entendi também. É porque o Nicolas Cage ele acabou assim, entrando aí nos motoqueiros fantasmas. Então peraí, é porque você confundiu, porque você falou assim, o James Bond só faz filme furada. Perdão, e eu fiquei pensando assim, mas por que James Bond? Até porque não é o mesmo ator, né? Aí eu falei assim, James Bond? Eu falo, por quê? Nicolas Cage acaba entrando em filme furado aí. Mas ele faz filme bom, ele é um bom ator, na verdade. Eu acho ele um bom ator e realmente Senhor das Armas é uma prova de que ele produz filmes bons, né? O problema é que o cara deve demais e precisa pegar umas coisas aí, umas tranqueiras, né? Ele deve muito, né? Mas será que é porque na casa dele ele tem uma porrada de itens supérfluos, tipo armaduras e coisas afins? Será que é por isso? Deve ser. Tipo um fóssil de dinossauro? Será? Não sei se é por isso. Ele gosta de colecionar tudo. Eu não sei se é por isso, né? Ele sofre. Eu acho que ele pegou o Michael Jackson ali. Eu acho que ele tem um probleminha. Eu acho que é aquele negócio que quer preencher o vazio, né? Vai preencher o vazio com fóssil de dinossauro é muita loucura, cara. Irmão, você preenche o seu vazio com gibi, deixa o cara preencher com fóssil de dinossauro. É um bom ponto, realmente. Mas assim, acho que ele não tem a condição financeira que ele tem, né? Porque senão ele iria consumir mais coisa. Às vezes você também teria um fóssil de dinossauro. Você tem dinheiro pra comprar um fóssil de dinossauro, Murilo? Pra você falar do fóssil do Nicolas Cage? Não, eu tenho um fóssil de dinossauro daquelas revistas Recreio. Tá vendo, mano? Isso aí, ó, é o problema do comunismo, tá vendo? Olha aí, isso aí é o comunismo. Aí, ó, o cara tá achando ruim porque o cara tem dinheiro, tá vendo? Por isso que não dá, galera. É difícil, mano. Esses comunistas, eu vou te contar. Murilo. Cara, mas é interessante você ver como os Estados Unidos eles se empenham ali durante aquele momento para poder fazer uma propaganda em prol da sua ideologia, né? A gente tem ali o próprio governo norte-americano se aliando a alguns cineastas ali para produzir filmes, né, que beneficiem suas ideologias. O problema é que isso acaba virando um tiro no pé dos Estados Unidos. Porque, assim, eu pesquiso ali dentro da minha pesquisa ali na faculdade, o que eu fiz foi traçar um paralelo entre uma propaganda pró-Estados Unidos e uma contra os Estados Unidos, né, dentro do próprio Estados Unidos. Então, eram filmes produzidos dentro da indústria hollywoodiana que criticavam a postura dos Estados Unidos. E aí que eu entro ali com Apocalipse Now. Apesar de Apocalipse Now ser uma crítica um pouco mais reservada, né, em comparação com outros filmes, mas é uma crítica. Porque a gente percebe que dentro do cinema a gente vai ver grandes ondas no cinema ali, que realmente, como eu falei, a princípio elas vão espelhar ali a situação atual daquele momento. Como, por exemplo, a gente teve a gente teve uma onda de filmes e séries sobre zumbis, né? Porque representava um medo ali, então tem toda uma leitura psicológica, né, de todo o medo a respeito da grande densidade demográfica mundial, blá, 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 tem toda uma
uma questão aí. E ali naquele período a gente tem grandes movimentos surgindo nos Estados Unidos que eram contra a postura da política norte-americana, dessa política intervencionista, dessa política bélica. Então a gente vai ter grandes filmes criticando os Estados Unidos, né? Os próprios caras tendo uma autocrítica ali em relação a isso, e a gente tem grandes obras aí. A gente tem Apocalipse Now, que é uma grande obra, a gente tem Platoon também, que é na minha opinião, é o melhor filme sobre a Guerra do Vietnã. Porque ele realmente mostra a Guerra do Vietnã na sua essência. Mas a gente tem outras produções aí que são interessantes. Você falou alguma coisa, Luiz? Eu falei que eu prefiro Apocalipse Now, mas Platoon tá ali também. Sim. Em obra cinematográfica falando, Apocalipse Now é infinitamente melhor do que Platoon. Mas assim, o ponto de Platoon que eu acho é que ele realmente mostra a guerra. Eu acho que ele é mais fiel, até porque eu acho que o Coppola nem queria realmente mostrar a guerra do jeito que era uma ideia da guerra. E é isso que eu ia falar, né? Essa questão, tanto da Guerra do Vietnã, quanto durante todo o processo da Guerra Fria, ela é baseada na construção do imaginário social estadunidense como grande herói do mundo e a Rússia como grande vilão. Não é à toa, galera, que nos filmes você sempre tem os Estados Unidos como salvador da pátria e a Rússia como grande vilão. Você tem isso, igual eu falei, em todos esses filmes que a gente falou, né? Rock, Rambo, James Bond. Então, no James Bond você não tem os Estados Unidos, né? Mas você tem um cara que é capitalista, que tá ali defendendo o ideal de uma liberdade, né? Contra, muitas vezes, vários vilões que são o quê? Os comunistas, que querem dominar o mundo. E aí os caras, geralmente... Você tem isso na construção do imaginário, é muito bom quando você faz uma análise da linguagem. Não só da linguagem, mas da imagem também. Quando você tem o herói, que é o cara bonito, que fala bem, e aí o típico vilão do 007, né? O vilão russo, feio, escroto, grosseiro, com um dente de metal, pra te dar aquela assustada, que até a mordida do cara vai te lascar. Então, tudo isso é uma construção do imaginário que é muito própria dessa guerra intelectual que vai acontecer dos Estados Unidos. Eu até falo assim... Pode falar, Luiz. Não, porque, tipo, isso que você tá falando já me faz pensar em duas coisas bem diferentes pra falar e eu preciso escolher uma delas. Então, vamos lá. Primeiro, concordo 100%, é isso mesmo. Mas, assim, obviamente vai muito de fase, porque a Guerra Fria durou muito tempo. Sim. Mas esse retrato, principalmente, que você tá falando... ele pega muito, muito a era do Reagan como presidente. Que é justamente, pega aquela década de 80, você pega até... Saiu recentemente, né? Mulher Maravilha 84 também se passa nesse período. Mas todos esses filmes que, tipo, eles não estão falando que o comunismo é mal, não diretamente. Sim. Mas sempre tá ali, o inimigo russo, é o Rock enfrentando o Ivan Drago, sabe? Tipo, a imagem do podcast aí. Que o Ivan Drago, ele não é mal porque ele é soviético. Ele só é mal. Ele mata o Apollo, que... Gente, vai ter spoiler de filme velho. Sim, gente, por favor. Ele mata o Apollo, que até então, tipo, era o segundo maior personagem da franquia Rock. Perdendo só pro Rock. E quando ele mata o Apollo em uma luta de boxe, tá lá o Apollo vestido com a bandeira americana. Então são essas pequenas coisas que vão ficando na sua mente. Esse cara de vermelho, ele é mau. Olha só como ele é frio. Olha como o Rock tá lá correndo na neve. Gente, ele é gente como a gente. Enquanto esses soviéticos estão manipulando o cara para ele vencer. E são essas pequenas coisas que vão conduzir na mente do espectador médio. Outro filme também que não tem nada a ver inicialmente com Guerra Fria, Top Gun. A gente tava falando sobre isso agora, né? Eu tava no cal com o Murilo, e a gente tava falando desse filme, velho. Que Top Gun, velho, é tipo um bando de piloto treinando pra ser um aço, sabe? Só que o filme não tem um vilão claro, porque não tem ninguém mal. Mas tem lá os MiGs, que são os caças, os novos caças soviéticos. E tipo, eles matam o Goose, não sei o que e tal. E fica aquela coisa, nossa, isso é o mal, sabe? Tipo, eles não estão falando, você não pode ser comunista. Não, foda-se, se você quiser. Contudo, veja isso aqui. Veja como isso aqui não é legal. E são vários filmes. Eles vão construindo a imagem ali da oposição, né? Cara, isso é colocado como um cara frio, como se ele não tivesse sentimento, se ele tivesse sido... Né, mas é legal. Mas é porque isso... Fala, foi mal. Ah, tranquilo. Pode me cortar se quiser também. Não, por favor, vai, porque eu achei antes de ter terminado. E é até legal, porque assim,
Eu particularmente eu gosto desse período de cinema hollywoodiano. Mas assim, obviamente a gente vê muita coisa meio bagaceira hoje em dia. Tipo, adoro Rock 4. É um dos meus sonhos favoritos. Eu também Mas, gosto. querendo ou não, tem um pouco de humor irônico naquilo. Tem um vídeo na internet que é do College Humor, se você procurar, você acha. Acho que não tem legendado em português, mas você acha fácil. Que eles fizeram um pequeno documentário falso de o que aconteceu com o mundo depois da vitória do Rock, como se fosse algo real. É tipo um documentário da HBO. Mentira, da ESPN, pode procurar. E tipo, começa com um depoimento de um soviético falando como que a vida dele mudou, porque ele estava vendo aquela luta. E aí vai acompanhando todos os dados históricos que basicamente o Rock causou o final da Guerra Fria. Que no momento Caramba, eu não sabia, cara, que massa. No momento que ele vence o Drago, os políticos soviéticos começam a aplaudir ele, e ele fala, se eu posso mudar, você pode mudar, todo mundo pode mudar. Caralho. Tipo, acabou, não tem por que continuar aquela Guerra Fria, sabe? Aí eles mostram foto do Gorbachev, esqueci agora quem era o... É o Gorbachev. Gorbachev, né? Dele e do Reagan apertando as mãos. Tipo, um monte de dado histórico, assim, falando como a Guerra Fria foi acabando a partir daquele momento da luta do Rock. Cara, isso é uma prática bem recorrente dentro desse cinema, né? É você tentar mudar o final das histórias da Segunda Guerra Mundial. Da Segunda Guerra Mundial, não, da Guerra Fria. Por exemplo, você acabou de citar isso, e em Rambo também você tem a mudança na Guerra do Vietnã, né? Que a galera, que o Rambo ainda retorna, né? Você tem todo um complexo de retorno na Guerra do Vietnã, que foi um momento que os Estados Unidos tomou um pau lá dentro do Vietnã. Você tem uma tentativa de retorno e de modificar todo aquele contexto ali de que ele foi derrotado. Então o Rambo retorna lá e resgata uma galera e vence o Vietnã sozinho. O cara, velho, é o exército de um homem só, saca? E é massa você pegar o Rambo, porque quando você fala da franquia Rambo, todo mundo pensa no Rambo 2 pra frente. Que é o cara sem camisa, com faixa vermelha, com uma metralhadora de helicóptero atirando em todo mundo. E tipo, o Rambo nasce como um filme pequeno, super sério, de um cara traumatizado com a guerra. E que a ideia não era nem você, era você fazer mais uma vez, era uma autocrítica em relação à postura norte-americana, em estar enviando ali aqueles veteranos, né, em como ele lidava com esses veteranos após a Guerra do Vietnã. Essa galera estava sendo criticada e tudo mais, em como que estava o psicológico dessa galera. E aí você faz o cara, tipo assim, vocês não me querem, não? Então vou matar geral. Nossa, historicamente, junto com esse momento da Guerra Fria, tem dois movimentos de cinema rolando. Tem a nova Hollywood, que é quando vem exatamente esses cineastas que estão querendo criticar a postura americana, tipo Scorsese, chama gente de fora e tudo mais. O Scorsese é um grande nome dessa época. O Spielberg começa e depois ele migra para outra coisa. Mas, enfim, o Scorsese é um bom exemplo porque ele tá lá fazendo Taxi Driver, que é muito sobre isso também. É um cara surtadaço, super traumatizado. E é veterano e tudo mais. Isso. E aí, poucos anos depois, estreia o cinema blockbuster, que é preocupado em vamos ganhar dinheiro. E aí, tipo, já chega o governo americano, injeta uma grana e eles precisam de símbolos. E aí, personagens que antes eram críticas viram símbolos. O próprio Rock, caramba. Tipo, o Rock era um cara que veio do nada, ele não tava cagando pra política americana, cagando pra tudo. E de repente tá ele lá lutando com o maior ícone soviético do boxe, sabe? Sim, cara. Cara, eu vejo isso muito como, assim, só pra pegar um pouquinho de história também, acrescentar, agregar aí, eu vejo isso muito como uma ressaca do Joseph McCarthy, né? Das políticas McCarthyanas, do Red Scare, do inimigo invisível, do cara, do comunista entre nós. Porque uma das coisas que vai levar os Estados Unidos a isso é esse medo que eles vão gerar na população de que qualquer um pode ser comunista e você precisa ficar atento aos sinais. E aí, quando Obrigado pelo link. Você acabou de me dar a ponte ideal pra falar de uma coisa que eu não sabia como eu ia falar. Obrigado. Olha aí, tá vendo? É que quando você me falou, mano, eu já lembrei na hora, eu falei assim, mano, isso é muito discurso do McCarthy, tipo, mano, olha, o comunismo tá aí, cuidado. E assim, a gente nem queria lutar. A gente tava sendo obrigado, porque esses caras são os inimigos da democracia, os inimigos da liberdade. Eles são os anticristãos que estão vindo aqui pra acabar com a liberdade do povo americano, cara. Isso é muito louco, né, velho? E o cara, assim, ele transformou a mentalidade, ele que gerou todo esse medo ali nos Estados Unidos, velho, na década de 50, né, velho?
Primeiro, antes eu falo que tem um filme muito bom que fala sobre isso, que é o filme mais recente, não tão recente assim, mas de 2000, alguma coisa, que é o Boa Noite, Boa Sorte. Concorreu ao Oscar, mas com George Clooney, dirigido e atuado por ele. É um filme foda sobre isso. Ah, precisa assistir, não sei se eu já assisti, deixa eu procurar aqui. Pode falar. Ele interpreta um radialista, repórter, alguma coisa assim, não me lembro agora, que ele se opõe ao macartismo, então, tipo, é um filme muito foda. Mas, o que ele fala não é isso. Ele fala que durante esse período do McCarthy, né, coisa política, anticomunista, não sei o quê, surgiu o governo começa a injetar muito dinheiro em cima de propaganda. O que é cima de propaganda? Pra quem viu Capitão América Primeiro Vingador, é aqueles comerciaizinhos que passavam antes do filme, que tinha um narrador falando com uma voz super patriótica, como a América, forte, não sei o quê. Muito bom. E isso começa de novo a viralizar muito em cinema. Só que agora com o governo americano pagando. E tem dois que são assim, incríveis. Vocês dois e quem tiver no chat, anotem e vejam, que são sensacionais. Um chama Duck and Cover. É uma animação de uma tartaruguinha super fofinha, é quase um desenho da Disney, assim. Aí tá a tartaruguinha andando e estão ensinando como as crianças devem se comportar no caso de um ataque nuclear soviético. Caramba, é meio que educacional. E basicamente a orientação é: abaixa e abraça as pernas, tipo um terremoto, sabe? Mano, e velho, pior que isso é total propaganda nazista, assim, da época do Hitler. Olha, o que fazer se a galera chegar até na Alemanha, né? Cuidado. Aí, tipo, e eles falando como se fosse uma coisa super natural. E mostra a tartaruguinha andando no seu casco, e eles falam, mas acho que é Bert, que chama tartaruga. Não interessa. A tartaruga, ela consegue se proteger porque ela tem um casco, mas você deve se abaixar e abraçar as suas pernas, que é o nome, Duck and Cover. E Caralho, tipo, minutos eles falando isso na cabeça de criança. E eles passavam isso em escola, sabe? Como se isso fosse resolver. Tipo, beleza, tá com uma bomba nuclear em Nova York, se eu abaixar e esconder debaixo da mesa, eu tô salvo. Cara, mas analisando isso, o negócio que eles queriam fazer era o quê? Não era, tipo, uma forma de proteger. Era ficar propagando que, olha, em algum momento os soviéticos vão atacar a gente, porque eles são desse jeito. Eles podem vir aqui na sua escola, atacar o seu filho, matar o seu filho. Cara, isso é muito propaganda ideológica. E entra o segundo filme, esse já teve até uns 15 minutos, assim, que chama Ele Pode Ser um Comunista. Eu estou no lado porque eu fiz uma pequena cola com os nomes para não esquecer. Eu sei qual que é. E esse filme é tipo... É literalmente isso que você tá falando. É um narrador com a voz patriótica falando o que deve ser feito. Ele te falando como identificar um comunista. E vem coisas assim. Se tem alguém falando sobre os ideais comunistas, ele pode ser um comunista. Se tem alguém defendendo o que um comunista pensa, ele pode ser um comunista. Mas, se ele faz tudo isso que nós estamos falando, ele certamente é um comunista. E eles vão colocando essas imagens com, tipo, gente anatomicamente feia, assim, tipo, rosto torto, discursando pras massas, esse tipo de coisa. E, por fim, tá lá o exército americano marchando, norte-americano, né? Marchando, e umas criancinhas balançando a bandeira americana, e de repente entra um cara e sequestra uma criança e foge com ela. E, tipo, isso era passado pra todo mundo ver, e as pessoas ficavam vendo e falando, nossa, então é assim que um comunista age, entendi. Se eu ver um desse, eu sei como é um comunista. Então, a partir desse momento, cara, é aí que surge a piadinha de comunista come criança, comunista rouba seu filho. É com esse tipo de coisa. Porque acaba que o cinema, nesse contexto, ela acaba sendo uma grande máquina de proliferação de ideias, né? Porque você tem toda a mídia... Assim, eu não vou nem tentar aqui nesse episódio tentar traçar um paralelo entre televisão e cinema e música, não vou, porque isso demora muito, é muito contexto que a gente tem que dar, e aí a gente vai se estender demais, mas assim, a utilização da mídia toda, da mídia em si, como um todo, ela vai acabar atingindo grandes massas. E o cinema, ele é excelente, o cinema e a música, na verdade, eles são excelentes para isso, cara. Para você conseguir atingir novas nações, né? O soft power, né? Que é você consegue atingir novas nações com essa cultura. E Hollywood é mestre nisso.
né? E você falando sobre essa construção dessa imagem do comunista como uma pessoa malvada, isso bate muito com a presença dos Estados Unidos na Guerra Fria. Porque quando termina a Segunda Guerra Mundial ali, os Estados Unidos, na verdade, cara, os Estados Unidos e a União Soviética nem tinham necessariamente uma Guerra Fria pré-estabelecida. Porque a União Soviética estava totalmente enfraquecida, ela não conseguia fazer frente aos Estados Unidos. Quando eu vou dar aula sobre Guerra Fria, sobre o final da Segunda Guerra Mundial, eu sempre falo para meus alunos, é o seguinte, velho, é como se você fosse na casa de um amigo e fosse curtir a festa na casa do seu amigo. Quando você vai embora, a bagunça fica para ele arrumar. Você tá de boa, vai só dormir. E é assim que foi a Segunda Guerra Mundial, velho. O conflito foi dentro da Europa, então a Europa tinha que se resolver ali, né? Isso vai ocasionar um grande aumento de Hollywood durante esse período, porque você me corrige se eu estiver errado, Luiz, mas quem guiava todo o cinema mundial durante certo tempo é a França e a Itália. Eu posso estar muito enganado, mas eu acredito que seja dentro da Europa, seja essas duas nações que acabam encabeçando isso aí. Com a guerra ali, a gente vai ter todas as condições necessárias para que Hollywood consiga se reerguer. Não só se reerguer, né? Até porque como que ele vai entrar numa competição se ele, na verdade, não tinha essas produções, né? Ninguém pra competir, né? Aí, tipo, a Europa tá fodida, velho. A galera sem dinheiro. Você acha que eles vão gastar milhões pra produção de um filme? Eles estão muito mais preocupados em... Cara, não tem nem hospital pra cuidar das crianças que estão passando mal, saca? Essa questão de onde que era mais forte é muito relativo, porque nessa época vários lugares da Europa faziam cinema, os Estados Unidos faziam cinema e eram tipo cinemas bem diferentes e tal. Mas com certeza, nesse momento, o cinema europeu, ele meio que morre. Deixa eu te perguntar uma coisa, Luiz. Só complementa com isso aí. Mas como é que eram esses filmes produzidos anterior à Guerra Fria dentro da Europa? Tem alguma característica muito nítida, assim? Tem vários, porque assim, como eu tô falando, quando o cinema surge, lá no final do século XIX, e quem criou o cinema ainda fica meio na dúvida até hoje, não tem um estilo clássico, era muito aquela coisa, tipo, o cinema muda, vamos registrar uma coisa pequena e é isso aí. Com o tempo, aí vários países, e é uma coisa meio natural, parece que o pessoal vai pegar a sua cultura e colocar naquilo, eles começam a desenvolver características diferentes. Então, por exemplo, na Alemanha tem o expressionismo. Aí você vê filmes tipo Gabinete do Dr. Caligari, Metrópolis, esse tipo de coisa, que, assim, é muito próximo do que a gente vai ver como cinema depois. Hollywood se inspira muito no expressionismo, muita coisa. Mas tem um tanto de filme diferente. A França fazia muito... surrealismo, filme surrealista. Então, assim, tinha muita coisa diferente. A questão é que não tinha muito sistema narrativo. O sistema narrativo, como a gente está falando, vai surgir justamente nos Estados Unidos, mas ainda assim antes da Segunda Guerra, que vai ser o Griffith com o Nascimento de uma Nação, que, para quem não sabe, é um filme que trouxe a Ku Klux Klan de volta. Inclusive, a gente já teve discussões lá no grupo da Frigideira sobre esse filme. Exatamente. Eu não vou entrar muito no mérito, porque como cineasta eu tenho que defendê-lo, mas moralmente ele é um filme errado. Sim, mas eu nunca assisti, mas diz que a produção dele é bem consistente, né? Sim, tipo, se você não tiver tanta resistência a filme antigo, porque eu entendo quem tenha, é natural mesmo, mas se você não tem tanto problema com o filme antigo, ele é muito próximo ao cinema que a gente está acostumado, ao cinema comercial. O tipo o jeito de contar uma história. Antes, essa piadinha que faz, não, com o cineasta cult, que só vê filme diferentão, vem muito dessas vanguardas lá atrás. Que são, tipo, filmes que o pessoal ficava cortando o olho, esse você viu sangue caindo, obviamente na maquiagem, mas tipo, ficava acompanhando por mim isso. Porque a galera tava muito pirada em poder registrar essas coisas, que é uma coisa que eles não podiam fazer antes. Então um monte de artista vai trabalhar no cinema, artista de plástico, sabe? Caramba, meu Deus, o cara do bigode, esqueci o nome dele agora. Cara do bigode? É que tem um bigode assim, ele virou meme há pouquíssimo tempo. Eu quase zoei o cara do bigode. Eu não tô ligado. Artista surrealista, gente, ele é super famoso. O Salvador Dali? Salvador Dali. Tá, eu tava pensando em artista de cinema. Eu fiquei pensando assim em artista de cinema. Ele dirigiu um monte de filmes, sabe? Ó o Elvis, obrigado, meu querido Elvis. Abraços e beijos pro Elvis. Inclusive, ele tava falando que você é bonito, viu? Lá no grupo.
E falou que você é bonito também aqui no chat. Falou que você é gostoso, Murilo, na verdade. Ele falou, foi de mim aqui na frente, é verdade. Obrigado. Ô, Rubem, só um parênteses aqui, rapidão, Luiz. O Elvis é nosso colega historiador lá de Sergipe, viu, Rubem? É? Massa demais, Elvis. Depois você tem que vir aqui trocar ideia com nós, pô. Verdade. Pode continuar, Luiz, desculpa. Não, mas eu nem vou me ficar muito falando disso, que isso realmente leva muito tempo, mas basicamente é isso, tipo, tinham vanguardas diferentes, faziam tipos de filme bem diferentes e tal, mas o cinema narrativo em si, ele vem com grife nos Estados Unidos. Aí depois vai vir Chaplin, tudo aquilo ali que a gente já meio que conhece, ao menos de nome. Só que realmente, assim, o governo americano vai chegar e falar, a gente precisa de dinheiro e olha só, a gente tem uma oportunidade, é depois da Segunda Guerra. Que eles vão lá e injetam, assim, bilhões de dólares em Hollywood cresce pra caramba, nasce. É o período que é chamado de a Era de Ouro do cinema americano. Aí surgem musicais, tudo aquilo que, tipo, qualquer filme que ganha Oscar que fala sobre Hollywood, normalmente retrata. É nesse período. E uma das coisas interessantes, né, é que tudo isso faz parte dessa propaganda norte-americana. Hollywood foi usada como ferramenta. Tipo, no Brasil teve a DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. Mas, tipo, a Hollywood, ele serviu como uma forma de controle de um discurso ético e moral dos Estados Unidos, né? Você vai ter isso através do patrocínio que o próprio governo vai dar pros filmes, velho. Isso é muito nítido, assim. Você vai ter os diretores, óbvio, que vão querer fugir disso aí, que vão querer criticar, só que é aquilo que o povo diz. Se você soubesse da verdade, você ficaria enjoado com a verdade, né? Aquela mensagem do WhatsApp. Cara, se a galera souber toda a verdade por trás do processo hollywoodiano, mano, e o quanto eles foram patrocinados, inclusive, por indústria de armas e o caralho, pra poder ter esse crescimento, mano, é surreal, assim. Hollywood, ele foi utilizado como ferramenta de guerra. Guerra no sentido de guerra fria, tá, galera? Não no sentido de guerra, você pegar Hollywood e tacar nas pessoas, né? Porque você não pode fazer isso. Olha, mas até isso, tipo, já usaram muito filme de Hollywood pra fazer propaganda de como os Estados Unidos é uma nação forte, então não desafie, sabe? Sim, claro, né? Mas isso é muito doido, velho. Um paralelo até meio óbvio, mas Hollywood é tipo nossa Globo, sabe? Tá ali defendendo o que ela pensa, o governo investe uma grana, ele levanta uma bandeira e fala, olha aqui como esse governo é legal, mas quando lhe convém, ela vira as costas e fala, você é feio, a gente não te apoia. Então é muito isso. Hollywood sempre foi isso. Cara, é um jogo de interesse muito grande. Igual vocês estão falando, ela é bem nojenta e não só nesse sentido também que o Rubem tá falando de produção, assim, de você ter uma máquina de manipulação mesmo, né? Eu não queria nem usar essa palavra, porque essa palavra hoje em dia ela está sendo exaustivamente usada pelo nosso governo, mas é de manipulação mesmo. Só que, assim, ela vai muito além de ser só uma máquina de manipulação, né, cara? É podre a indústria hollywoodiana mesmo, saca? Tipo assim, a gente tem uma galera ali que adoece ali dentro. Então, por isso que a gente tem, hoje em dia, vários casos aí sendo... E hoje, né, graças à internet, a gente tem várias situações sendo divulgadas. A gente tem um grande movimento por trás disso também, que consegue dar um alicerce interessante para que essas notícias sejam publicadas de abuso, de vários abusos aí. Sim, né, mano? Nossa, demais, velho. O famoso teste do sofá, né, velho? O famoso teste do sofá. Exatamente. Não, cara, é complicadíssimo. Tem vários filmes ali que tem cenas ali que estão sendo gravadas e que realmente algumas são... Você tá assistindo um assédio mesmo ali. Então, a indústria hollywoodiana como um todo, ela é muito não só assédio grotesca. Assédio psicológico, assédio físico, todo tipo, assédio moral. Sim, exatamente. Quando eu estava cursando a faculdade, né, a graduação, sempre tinha essas polêmicas. Não tem como, ainda mais, se no dia a dia, conversando, tá aí o Murilo, o Elvis, que tá na frigideira, a gente já sabe disso. Conversando, já surge um tanto de polêmica, tipo, não, vamos boicotar cineasta tal, vamos boicotar ator tal. Imagina dentro do universo de quem estuda cinema. Isso é, tipo, fudido de complicado. Então, direto tinha discussão com o professor a gente deveria ver esse tipo de coisa. Mas a real é essa. Se você pegar na formação, qualquer produção hollywoodiana tem problemas mesmo. A maior parte dos diretores são babacas. Então, se você vira e fala, não, o diretor tal não tem nenhum problema. Talvez não tenha mesmo, mas a chance de ter é grande. Tem problema visível, né? Então, assim, obviamente, generalizar é feio. Claro que tem pessoas que devem ser super legais, mas
certeza que em algum momento alguém já fez alguma merda ali. Escrotão. Enfim. Com certeza, cara. Isso aí é uma discussão que assim, realmente, cara, é uma discussão muito polêmica e tal, e que eu, pra ser bem sincero com você, Luiz, eu acho que eu não sei se eu tenho uma opinião, eu fico meio assim em cima do muro em relação a isso, saca? Porque, Eu entendo total. Eu também saca, eu não consigo, tem coisa que eu vejo ali que eu falo, caramba, bicho. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas acho que é o Marlon Brando, tem uma cena de estupro dele, não tem? É o Marlon Brando ou é outro? Eu não lembro o nome. Brando. Exatamente. Esqueci o nome do filme agora, mas que ele pega manteiga pra fazer. É Tango em Paris? É isso. Ai, Eu tô viajando. Eu não vou. Eu não vou lembrar. Mas tem uma cena, só para contextualizar aqui pro chat. Confirmar. Dá uma olhada aí, Luiz. Mas só para contextualizar aqui, eu não lembro o nome do filme. Só que tem uma cena de que o Marlon Brando estupra a atriz que ele tá interpretando na cena. O diretor, ele não avisa para a atriz que vai rolar uma cena ali. É o último Tango em Paris mesmo, com a Maria Schneider. O Glauber falou aqui. Obrigado, Glauber. Tem uma cena que ele tá contracenando com ela e tudo mais. E o diretor não avisa que vai acontecer essa cena, que a personagem dela vai ser estuprada na cena. E o Marlon Brando faz a cena com ela lá, passa manteiga nela e acaba estuprando ela, velho. Então, tipo assim... Caralho, velho. Isso é assim, pesado, não, né? tipo, da arte. então, realmente a arte precisa disso. Cara, saca? Isso não... É complicado. Não cabe isso, saca? Porque, tipo, é muito gratuito. E, novamente, se você for tipo, vou cancelar, entre aspas, todas as pessoas que fizeram alguma coisa assim, você basicamente não vai ver nada vindo de Hollywood, praticamente. Você vai ver uma coisa ou outra. É complicado. Tem uma série muito boa, que é House of Cards, que eu gostava muito. Só que qual que é o problema? Chega um momento que o próprio ator da série é acusado por pedofilia. Tipo, eu falo, meu trabalho sempre eu tento trazer cinema, séries, livros pros meus alunos. Aí era uma série que eu sempre indicava muito. Aí, como que eu vou continuar indicando uma série pra aluno, por exemplo, de um cara que foi acusado e culpado de estupro, saca? E a série é incrível. Assim, não tem o que falar. A série é incrível. Só que o ator principal é o estuprador. Você entende? Esse é o grande problema. Tipo, e cara, isso é muito real dentro de Hollywood, porque uma das coisas que as pessoas não entendem é o como você também muitas vezes não pode denunciar essas situações de assédio, de estupro que acontecem. É o seu emprego, a sua vida que tá ali na frente. Exatamente, porque aí a atriz vai lá, ela denuncia, nunca mais ela consegue um papel de relevância dentro de Hollywood. Então, esse universo, ele acaba criando essa... Cara, The Boys é uma série muito boa, principalmente pela primeira cena lá que acontece do estupro dentro do The Boys, porque aquele discurso que o cara usa pra ela não contar pra ninguém que ela foi abusada é o mesmo tipo de discurso que a gente entende que vem de Hollywood. Olha, ele olha pra ela e simplesmente fala: se alguém ficar sabendo disso, você perde seu lugar aqui. Nunca mais você consegue nenhum trabalho como heroína, nunca mais você consegue nada no mercado dos heróis. E galera, eu tô falando isso de cinema, tá? Mas isso assim, infelizmente é uma realidade em vários outros aspectos, não só no cinema. Mas aquela cena retrata muito bem o que acontece com muitas atrizes e atores hollywoodianos, tá? Entendo que isso acontece pros dois gêneros, tá? Eu acho que assim, até determinada situação, a gente precisa analisar, a gente tem que tentar, ao menos ali, tentar, sei lá. Eu tô falando isso, cara, é muito complexo falar isso, saca? Mas assim, eu falo porque é o seguinte, dentro da faculdade de História, a gente lê nazista, a gente lê filósofo nazista, Heidegger tá aí para isso, saca? A gente lê o cara e estuda as ideias dele. Obviamente que a gente não concorda com as ideias dele, mas a gente utiliza de partes do que ele fala ali para aplicar, sacou? Mas obviamente a gente discorda dele, né? Da posição particular dele, assim também como Foucault, que tem vários problemas aí e tudo mais. Né? Então a gente tem uma galera que produz e que são extremamente problemáticas, né? Então, acho que até determinada situação, a gente tem que tentar, ao menos, ali, separar um pouco a obra do produtor, porque senão, realmente, é igual você falou, Luiz, a gente não vai consumir nada mesmo, saca? Porque é um negócio podre pra caramba, que é um negócio grotesco, mas eu também não critico a galera que tá boicotando ali, porque realmente tem galera que se sente diretamente atingida, principalmente mulheres, né, que se veem ali nessa situação, então não tem como criticar. Um outro ponto que eu queria só falar aqui é que a última temporada de BoJack Horseman fala um pouquinho sobre isso, que é essa indústria de Hollywood, né, que uma personagem ela é abusada lá e tudo mais,
E ela prefere não falar porque ela diz que não quer ser lembrada, porque ela fala que mulher já tem uma carreira muito difícil dentro de Hollywood e que ela quer ser lembrada pelo trabalho dela e não por essa situação que ela enfrentou. Então, realmente é bem complicado, é bem complexo isso aí. Pesado, mano, pesado. Não, muito, muito, muito. Eu não lembro. Não, minto. Por exemplo, em Apocalipse Now, nas gravações de Apocalipse Now durante a Guerra Fria, né, que os caras falavam sobre a Guerra Fria ali, dentro da Guerra do Vietnã, os atores ali sofreram alguns abusos, alguns pequenos abusos ali, né, para gravar aquela situação, porque os caras ficaram. Apocalipse Now era uma gravação que deveria durar já muito tempo em comparação com as gravações que aconteciam naquele período, que era cerca de 6 meses. O negócio dura mais de ano porque tem problemas e tudo mais. O núcleo ali de atores se drogavam demais, então era complicado. Não, tem um doc que chama O Apocalipse de um Diretor, que é com a esposa do Coppola, exatamente. A esposa do Coppola, sim. E aí, tipo, você vê como... Nossa, não sei como aquele filme saiu, porque tudo deu errado. Muita gente já tinha desistido de assistir Apocalipse Now, já tinha desistido dessa obra, porque falou, velho, não vai sair. E tudo financiado pelo próprio Coppola, né? Exatamente. E, cara, tipo, o Martin Sheen, que é o protagonista, o cara teve vários infartos durante a produção do filme. Caralho, tanta coisa, estresse, droga, ele teve vários infartos durante a produção. É foda isso. Enfim. A abertura do Apocalipse Now, que é o Martin fazendo umas poses de luta lá, totalmente bêbado. Então, ele realmente tá bêbado naquela cena, ele realmente tá loucão naquela cena, ele corta a mão realmente. Então, vocês verem lá, ele realmente é ele interpretando ele mesmo naquela situação ali. Entrar em caso de ator e diretor que passou da conta aqui é outro assunto que a gente fica até amanhã falando. Mano, nossa, velho. E isso a gente tá falando dos Estados Unidos, né? Porque a galera não esqueça que se a gente vier para produções nacionais também, cara, o Brasil sofre com os mesmos problemas, galera. É aquilo que a gente sempre fala, né? A gente tem muito esse holofote de Guerra Fria sobre Estados Unidos e Rússia, porque eles são os protagonistas e antagonistas entre si, né? Sim. Mas a gente precisa lembrar que esse processo ele se deu a nível mundial, né, galera? Então vocês não podem esquecer que esses problemas que vão acontecer... o próprio filme do X-Men, quando ele vai ter aquela cena lá no porto cubano, ele mostra, né, que inclusive tinha várias nacionalidades ali presentes, até, lógico, é uma releitura, a gente sabe que X-Men, eles pecaram em várias coisas, mas isso. Tem isso, grandes obras aí do cinema mundial. Mas... Galera, o problema da Guerra Fria, e a gente levando isso pro cinema, é que isso acontece em todo lugar. Aqui no Brasil, você vai ter um problema da Guerra Fria tardia, né? Até que o Brasil ele tem um problema. As coisas demoram a chegar aqui. A Guerra Fria mesmo vai chegar aqui no Brasil na década de 60, 70. Você já tem aí 15 anos de Guerra Fria. E o problema... E quando eu falo de Guerra Fria, galera, lógico, nós vamos ter a ditadura militar aí no meio e tudo mais, e que foi um período de apagamento, porque aí você não tem uma Guerra Fria, você tem só o lado do negócio, né, que é só a versão capitalista chegando no Brasil, e esse medo do comunismo, e é um negócio que vai se propagar e vai ficar até os dias de hoje. Até hoje, tem pessoas que acreditam que o Brasil, ele sofre possibilidades de um governo comunista tomar as coisas. Hoje, esses dias mesmo, mandaram um vídeo no grupo do condomínio, que eu fui obrigado a brigar, né? Eu adoro brigar no grupo do condomínio, o Murilo sabe disso. É o passatempo do Ruben. Quando eu não tenho nada que fazer, galera, eu tô tipo assim, cansado e eu quero espairecer, eu vou no grupo do condomínio comentar o que a galera posta lá. Porque eles postam muita merda, muita merda. E aí tinha um vídeo de uma mulher filmando o supermercado, e, no comunismo no Brasil! O Brasil comunista! Porque não sei o que. Galera, a Guerra Fria veio pro Brasil e ela chegou e ela se fortaleceu ali depois, ali na década de 60 com a ditadura militar, e na década de 70 continuou, porque tipo, você vai ter ali todo o período da ditadura civil-militar no Brasil fortalecido aí por esse governo, né, que vai ser organizado por militares. Isso é muito complicado, porque o Brasil sempre teve esse consumismo absurdo, né, pelos produtos norte-americanos, né.
Sim, cara. Aqui no Brasil, eu lembro que, assim, eu sou de 93, mas eu lembro que em 2000 ainda na escola a galera falava, tinha todo um diálogo sobre Guerra Fria. Ah, não pode acontecer uma guerra no mundo, a guerra no mundo vai explodir. Cara, já tava em 2000, a Guerra Fria já tinha acabado no mundo inteiro. Então, Olavo de Carvalho até hoje posta sobre isso no Não, Twitter, Olavo de Carvalho né? a gente nem conta, né, gente? A gente tá falando de pessoas que primeiro tem que morar no Brasil pra poder falar do Brasil, né? Nossa, cara. Olavo de Carvalho até hoje fala que você tem uma briga comunista capitalista acontecendo, então é complicado. Inclusive, eu sei um crítico de cinema muito bom, que é o Arthur Duval, o Mamãe Falei, do MBL. O cara critica Bacurau, excelente, assim, ele tem uma leitura de Bacurau, de Parasita, uma leitura... Não, mano, eu não dou conta desse cara, velho, ele só fala merda, mano. É um vídeo de comédia, o dia que ele fez a leitura de O Parasita. Bacurau também é uma comédia, o cara falando. Mas o Parasita, pra mim, velho, nossa, cara. Galera, sério, depois que eu terminar aqui, vamos lá assistir o Arthur Duval falando sobre o Parasita e o Bacurau. É uma comédia, velho. Mano, é uma vergonha alheia. É porque eu percebo o seguinte. É pior do que a Carla se declarando pro Arthur, assim. Nossa. Triste. Mas eu percebo o seguinte, que essa galera mais à direita, assim, eles não... Assim, cara, pode ser preconceito meu, mas é um preconceito que eu tenho, infelizmente. É uma galera que não tem um consumo cultural muito grande, saca? Assim, eles não têm esse apreço, saca, pela obra. E eles perceberam que isso é importante, porque é uma parada que atinge uma massa. Então, eu percebo que essa galera tá tentando participar um pouco mais disso agora, mas é uma galera que não tem tato nenhum para poder falar sobre isso. Então, eles fazem umas críticas, assim, baseadas em ideologia deles mesmo, que eles têm, assim, na cabeça, e vão começar a falar merda. Porque não é possível, cara, o cara ter uma leitura tão rasa das coisas igual esses caras têm. É triste mesmo. O negócio é esse, que isso é um mal que eu passei na faculdade, que, tipo, muita gente acha que eu ter uma opinião formada sobre isso me torna necessariamente certo sobre esse assunto. Então, tipo, olha, eu vi o filme desse jeito, então o filme é sobre isso, e acabou, eu não quero ouvir outra coisa. Exatamente. É uma leitura fria, né, cara? Muito assim, o filme falou isso. Isso é uma discussão que, aí eu não sei se eu acredito que sim, mas, por exemplo, dentro da história, quando eu peguei minha primeira disciplina de cinema ali, que era cinema e imagem, que era você estudar imagem como documento histórico e tal, né? E aí eu não sei, Luiz, como é que foi. Você podia até falar um pouco sobre isso a respeito da sua faculdade. Quando você estudou, você estudava também alguma coisa assim a respeito de compreensão crítica do cinema? Você tinha alguma disciplina voltada especificamente para isso? Na verdade, sim. Tipo, tive várias disciplinas. Tive uma chamada crítica cinematográfica. Foi um semestre estudando sobre isso. Mas eu tive outras coisas que a gente, para estudar justamente a forma do cinema, tipo, de entender coisa de montagem, não é montagem, tipo, vou aprender a montar. É entender o sentido diferente de montagem, os estilos de montagem, tudo isso para fazer você ter uma leitura melhor. Tanto que na minha grade curricular, crítica cinematográfica, era uma das últimas matérias. Porque eles basicamente cobravam tudo que você aprendeu de teórico ao longo do curso. Você tinha que ter uma noção de um pouco de tudo para ter embasamento do que você está falando. Eu acho que, assim, opinião, todo mundo tem direito. Hoje em dia, ser jornalista e ser crítico, tipo, qualquer um pode ser. Mas vai de você. Tipo, se você dá sua opinião e tem pessoas que gostam de ouvir, show. Mas isso não te torna um cara capacitado. Eu posso parar agora e ficar falando de história. Eu não tenho nenhuma formação em história. Entendi. É tipo eu e o Murilo aqui toda semana dando pitaco sobre milhares de assuntos. E foda-se, quem tá aí no chat, escuta porque gosta, sabe? Tipo... Não, tipo, eu adoro falar de várias coisas e foda-se. Exatamente. Outra pessoa ter senso crítico de ouvir e falar, eu acho que isso talvez não seja verdade. Ou, eu só não concordo. Tudo bem não concordar, sabe? É um mal. Assim, a galera... Eu sou de 90, então nem sou tão velho assim. Não, para. Não, para. Você é velho sim, para. Mas se a galera escuta e, tipo, discordou de mim, você tá errado. E vai começar a quebrar o pau por isso. Velho. É normal. Tipo, você não pode ter uma opinião, saca? A sua opinião tem que ser a mesma de todo mundo. E as pessoas não entendem isso, que o que gera um debate... Porque debate pressupõe que você tem dois lados ali, debatendo. Aí as pessoas, elas não conseguem participar de debates. Elas só conseguem participar de monólogos em grupo, onde todo mundo fala a mesma coisa,
todo mundo fala a mesma coisa de formas diferentes, às vezes até de formas iguais, parecem meus alunos. Professor, posso ler minha resposta? Pode. Aí outro, professor, eu também posso ler a minha? Pode. Aí fala exatamente a mesma coisa. Tá certo? Sim. Mas por quê? Porque esse é o papel do aluno, ele tá ali pra aprender, tá ali num processo de formação. Agora, a gente às vezes vai pra umas rodas de conversa, a gente vai, sei lá, Instagram, ver os comentários da galera. Por exemplo, hoje em dia, eu acho que as redes sociais, eles afunilaram muito isso. Porque hoje em dia as pessoas têm público e elas não aceitam diferente. Bolhas, né? Exatamente. E aí, por exemplo, eu sou um cara que gosto de seguir os filhos do Bolsonaro, do Twitter, esses trem, porque eu gosto de saber o que essa galera tá pensando, o que essa galera tá falando. Eu acho importante. Agora, por exemplo, esses caras não querem ser seguidos por pessoas que pensam diferente deles. Eles vão lá, se você comenta muito, se você bate de frente, eles vão lá, bloqueiam você, não discutem, não debatem. Isso pra esquerda também, tá, galera? Não é só pra direita, não. A esquerda é maravilhosa pra fazer isso também. Não querer debater, não aceitar um debate, né? Por isso que eu acho isso muito complicado. Toda vez que eu vou... É muito complicado pra eu falar sobre Guerra Fria, porque toda vez que eu vou falar sobre isso em sala, já fica aquele espectro do professor de história comunista que está ali para doutrinar as criancinhas. Eu não sei se o Murilo passa por isso também, mas toda vez que eu vou falar sobre esse tema é extremamente complicado, né? Porque a galera tem muito esse espectro de um historiador comunista que veio doutrinar as criancinhas para todas elas virarem comunistas e ateias e antidemocráticas. E assim, a gente tá aqui no mesmo... Eu compartilho de algumas ideias com o Ruben, com o Luiz aqui. A gente, com o Ruben é mais voltado à história e tal, com o Luiz é mais voltado pra cultura pop ali. E não necessariamente a gente gosta dos mesmos assuntos, mas a gente não concorda sobre os mesmos assuntos. Obviamente que não. Óbvio. Né? Eu lembro uma vez que a gente fez, uma das primeiras lives, Luiz, que a gente fez aqui, que a gente estava falando sobre ditadura, e foi eu, você e o Matheus, tá? Então a gente estava falando sobre ditadura e eu não lembro quem no chat perguntou, e vocês concordam aí com tudo ou vocês vão discordar? Eu falei assim, cara, se tem uma coisa que eu, Matheus e Rubem, a gente discorda, é sobre ditadura militar brasileira. Porque tem vários pontos que o Matheus defende e outros que eu falo, não é bem assim. E a gente já brigou dentro de um Uber uma vez, você lembra? Nossa, sim, velho, voltando pra casa dentro de um Uber uma vez, eu, Matheus e Rubem brigando, o motorista até teve que intervir, tá ligado? A gente discorda de muita coisa. Assim também como é o Luiz também, como é o grupo lá da Frigideira que a gente faz parte, que tem isso aqui. E que, assim, eu ainda defendo, hoje já me desgastei um pouco, mas durante muito tempo eu defendi os filmes da DC, saca? Tipo, pô, não, os caras ainda vão acertar. Até eu defendendo Harry Potter e World of Warcraft. Aí todo mundo me odeia por isso, mas eu vou continuar defendendo e foda-se vocês, se vocês acham ruim. Eu gostei. Eu também, eu tenho várias opiniões controversas sobre várias coisas e tudo mais. Pô, vou fazer o exemplo que eu mesmo dei. Tipo, eu acho, como estudante de cinema, acho impossível não defender o cara que fez lá o filme que fez o Ku Klux Klan de volta, sabe? Tipo, o filme de discriminação pode ser socialmente errado pra caralho, mas é um puta filme bom, velho. Eu vou falar que não é. Não, velho, é um filme bom mesmo. Não, se você for é isso mesmo, tá? Saca? Você não precisa... Não quer dizer que você tá concordando com a parada, saca? Você só tá ali tentando entender a obra em si, velho. Você tá... velho, tipo, não tô nem cinematograficamente. Não, cara, tipo... Beleza, se fizesse um remake hoje em dia, obviamente seria cancelado. Vamos ignorar essa parte social. Mas se fizesse um remake hoje em dia com efeitos especiais, etc., seria um baita filme bom, sabe? Que história boa. Então, assim... cara. É foda. São coisas polêmicas e que acaba fazendo parte, saca? Assim, mas isso também eu acho que acaba movimentando a indústria, isso acaba movimentando a arte num todo, saca? Eu acho que... Sim. E vai gerando comunicados, vai gerando relações, vai gerando diálogos. Isso que é importante, saca? Acho que isso que acaba movimentando mesmo a indústria. E a indústria cinematográfica nos últimos anos, o Luiz, eu acho que ela deu um up. Você percebe que ela deu assim ela se tornou mais robusta? Defina robusta, eu não estou entendendo. Tá, com o blockbuster mesmo. Eu falo com esses universos compartilhados. Sei. Eu falo no seguinte sentido que ela se torna um mercado capitalista ali durante um bom tempo do século passado, durante a segunda metade do século passado, ela se torna realmente um fruto do capitalismo. Mas eu falo que hoje elas atingiu assim, um negócio muito maior, saca? Tipo, o filme faz bilhões.
Filme Sim, todo mundo não, espera. isso com certeza, mas acho que isso é uma evolução natural. Acho que assim, quando o blockbuster nasce, no final dos 70 ali, com grandes ícones do cinema, tipo Tubarão, Star Wars, Superman, essas coisas todas, eles já começam a ver isso, saca? Então, tipo, olha, cinema pode dar muito dinheiro, não é só a galera que sai do trabalho para pagar $1 e ver um filme. Tem muita gente querendo comprar brinquedo, tem muita gente querendo ver na estreia, pagar pipoca e tudo mais. Comprar produtinho, comprar aquelas Exatamente. coisas personalizadinhas. Eu e o Murilo, a gente sempre curiosidade. zoou, né? Tipo, o último lançamento do Star Wars tinha combo de 700, 800 reais, velho. Que era, Sim, tipo, pra ter um literalmente balde. 2 brinquedos e um balde diferenciado, sabe? Tipo, Velho, é ridículo. Mas é isso que eu ia te falar, que curiosidades à parte, no Brasil principalmente, o que mais dá dinheiro pra cinema é sala de cinema. É tipo, a pipoca, não é o ingresso, saca? Eles ganham mais dinheiro vendendo pipoca e doce na Bombonière do que Mas isso é uma característica, basicamente, unicamente do Brasil? Não, Ou... Cara, não, isso vem dos Estados Unidos. Então eles odeiam Americanas. Eles odeiam americanos, com certeza. Mano, eu nunca tinha pensado nisso, eles odeiam Americanas. Porque Aquele pra mim o que dava chip dinheiro é a que você compra na bilheteria. Americanas Não, eu já tinha maior dinheiro imaginado do que cinema. Bombonière dava grana, mas eu não imaginei que era uma coisa assim tão grande assim. O que dá mais grana, eu falo aqui no Brasil porque o circuito cinematográfico no Brasil é bem menor do que nos Estados Unidos, isso não é novidade pra ninguém. Lá eles fazem bilhões de bilheteria na estreia. Aqui a gente dá muito mais dinheiro pra cinema comprando esses produtinhos. Cara, e você falando disso, eu lembrei agora que teve um ano que o filme que mais vendeu bilheteria no Brasil foi o filme que era produzido pela Universal. Sim, esqueci o nome, enfim. Porque eles compraram os ingressos todos, esgotaram os ingressos de todo o cinema. Foi o filme com a maior bilheteria. E A saíram biografia do Macedo. do Macedo. E saíram distribuindo, velho. Isso é uma loucura, mano. Não, me Caralho. ofereceram. Isso não é lenda urbana. Eu estava no shopping e uma dona falou: Você quer ir no cinema? É de graça, tá aqui. Saca? E tinha direito a pipoca, mas eu não fui porque eu estava ocupado no dia. Mas. Eu lembro disso, eu lembro que no Isso meu não é lenda urbana. supermercadinho lá de casa, eles davam ingresso, velho. Eu lembro disso também. Nossa, pior que é mesmo, cara. Maior bilheteria. Mas fechando, né? Voltando ao assunto anterior. Então, tipo, quando começa essa lógica blockbuster de cinema comercial pesado nos Estados Unidos, de vender filme para outros países e etc., a tendência é ir crescendo, é o capitalismo. Então, tipo, a tendência é ir crescendo e ganhar cada vez mais dinheiro e arrumar jeitos de ganhar mais dinheiro. O que é uma franquia se não uma forma de se fidelizar um público? Sim, mano. Saca? Muito real. Tipo, no meio de Harry Potter, quando a Warner pensou, nossa, Harry Potter vai acabar. Começou a surgir um tanto de franquia de livro novo, sabe? Nenhuma deu certo, nenhuma. Tem gente que fala, Crepúsculo. Crepúsculo foi outra onda, não tem a ver com Harry Potter. Mas foi Percy Jackson, foi Eragon, foi um tanto de filme. É uma fantasia com adolescente. Nada deu certo. Porque... você já leu Eragon, não já? Adoro o Eragon, tá aqui, ó. Eragon tá aqui, porque eu lembro que quando eu comprei meu box do Eragon, você comentou alguma coisa comigo, né? É verdade. E era um filme que eu gostei na época que lançou. Eu detesto Eragon, filme, e eu não li do livro ainda. Foi o filme que me chamou a atenção quando eu era mais novo. Uhum. E aí eu comprei o box, é bem legal mesmo. Mas até você que chama atenção, foi chamado a atenção pelo filme, tem que admitir que o filme não é essas coisas todas. Não é não. O filme é horrível. Tanto que nunca teve continuação, nunca teve nada. Até porque se ele falasse bem de Eragon, a gente ia ter que rever todas as nossas discussões sobre filmes que a gente já teve, né? Não, eu gostei de Eragon quando eu era mais novo. Tive um dragãozão na tela, eu achava massa. É massa. Os efeitos especiais são massa. Mas, então assim, a lógica de blockbuster é essa. Quando Senhor dos Anéis, mesma coisa. Tava chegando no final, a gente precisa de um Senhor dos Anéis novo. Começou a tentar adaptar várias coisas, nada dá certo. O que é impressionante, mas o que Hollywood não entende é que isso são fenômenos isolados, não é uma lógica que vai funcionar. Tá aí a Marvel com seu universo expandido, vendendo pra caramba, e ninguém mais consegue fazer o universo expandido. Sim, são fenômenos isolados. Cara, assim. a DC faz filme e, tipo, a galera meio que... é só mais um filme da DC.
Mas calma lá, Rubem, porque tá vindo o Snyder Cut aí que eu tô sentindo que o trem vai arrebentar agora. Agora vai deslanchar. Você acha? Não, mas é sério, você acha mesmo que o Snyder Cut vai rolar, mano? Eu acho que vai ser mais. Eu acho que vai ser mais um negócio pra fã. Novamente, mano, não é pra públicozão, é um negócio pra fã. Se você não é fã das franquias, se você não conhece, não tem conhecimento prévio, você não vai comprar o Snyder Cut. É fã do Snyder. É mais do que fã da franquia. É fã do Snyder. É o Luigi, tá ligado? É o Luigi. O Luigi é isso. É o Luigi e o Renan do Baile da Penha. É muito porque, real. Assim, e o Snyder tá lá, cara, fazendo. Ou o Wells falando que Snyder Cut é o filme do século. E o Snyder tá fazendo uma propagandona, saca? Tipo assim, um negócio surreal, colocando ali relacionando com a religião cristã, colocando ali a galera como, nossa, caramba, bicho, os caras estão empenhados mesmo, os caras estão depositando energia e dinheiro numa parada assim, que é só pra fazer dinheiro mesmo, saca? Tipo, eu sei que a trem vai fazer dinheiro porque é um negócio muito único e tal. Ai, vai relançar, fez refilmagens, colocou o Leto lá. Então, é uma parada para poder fazer dinheiro. Você percebe nitidamente que o negócio vai fazer dinheiro. E eu sei que vai fazer, mas eu sei que não é só isso que vai salvar esse filme, entendeu? Você precisa de voltar eras atrás e fazer aquela parada do zero. Mas é justamente essa a lógica de Hollywood. E por isso que, sei lá, surge umas bizarrices, igual Liga da Justiça, o original, nem o Snyder Cut, o último Star Wars, o final de Game of Thrones. É a lógica de a gente precisa ter público. E pra gente ter público, a gente tem que agradar o público. Nossa, foi ridículo, velho. São franquias que chegaram a um fim ridículo. Ridículo. Não tem outra palavra pra escrever. Se alguém aí do chat souber, ou se vocês dois souberem, mas assim, então, falam sobre vários spin-offs de Game of Thrones, mas eu vi um que era daquela menininha, como é que era o nome dela? Que ela tinha a espadinha dela, que é uma personagem legal. Isso, que falava sobre Arya Stark e tal. Parece que até um spin-off sobre ela ali, que ela era aleatória. Nunca vi isso, mano. Como assim? Que loucura. Velho, eu vi em algum lugar. Provavelmente isso possa... Cuidado com os sites que você tá visitando, viu, Murilo? Não, era aquele... Era Terça Livre. Era Terça Livre. Não, era Terça Livre, é confiável. Terça Livre é confiável. Aí você começa a ver um filme que é sobre a Arya Stark, aí no meio aparecem outras pessoas, né? Complicado. Aí é uma propaganda anticomunista, tá ligado? Você começa a ver. Ó, vou aproveitar esse link pra falar uma coisa legal e voltar ao tema Guerra Fria, ó que massa. Ótimo. Desse negócio de propaganda e tudo mais, não é novidade nenhuma, né? Os Estados Unidos faziam tanto de coisa que a gente falou, de filme que mexia com a cabeça do público, né? Tanto diretamente, de falar isso é um comunista, olha como ele é feio e rouba nossas crianças, até indiretamente, mostrando como um soviético pode ser mal, não sei o que. Mas, o que pouca gente saca é que tem, assim, algumas coisas já existiam antes, mas aumentaram nesse período da Guerra Fria, é que tem pequeniníssimas coisas que também servem de manipulação e que depois tiveram resposta soviética. O que são elas? Boa! Quando você pega Faroeste que é um gênero muito americano, assim, muito americano, apesar que a maior parte dos melhores são italianos, mas não vou entrar nesse mérito. Isso que eu ia comentar. Mas assim, é muito conhecido o Faroeste como um sinônimo de cinema americano. O principal inimigo eram os peles vermelhas, que eram os índios. Mas os índios já eram inimigos do Faroeste lá, não sei o que, sim. Mas nesse período começa a bombardear de filme genérico de cowboys americanos enfrentando as peles vermelhas. E aí começa a falar o quê? Da ameaça vermelha no americano padrão. Junto com isso, começa a vir um monte de filme de ficção científica aleatório e genérico. Nenhum grande, mas vários começam a surgir. E o principal inimigo eram os marcianos, vindo de onde? O planeta vermelho. Então várias dessas coisas, da ameaça vermelha, começam a surgir assim, e vai atravessando décadas, e vai até o nosso imaginário até hoje. Eu tenho certeza que não foi a intenção do George Lucas, mas quando você pega o sabre de luz do Darth Vader é vermelho, os raios laser que são... das tropas, né? Das tropas que estão, tipo, pra ferir, do são Império. vermelhos. E, tipo, o vermelho pode ser associado ao mal quase sempre. Nas produções hollywoodianas e etc.
E, assim, fica natural. A gente passa a associar isso com uma coisa natural. O que pouco é divulgado é que nesse mesmo período, principalmente na Alemanha Oriental, faziam filmes resposta. Então você tinha, por exemplo, um monte de filme de ficção científica que se passava na Terra, onde tinha um monte de gente má, e os venusianos, que eram do planeta azul e não tinha nada do que, vinham para poder combater as pessoas, e eles eram os invasores, o pessoal do outro planeta. E tinha um filme de resposta de faroeste também, tinha um monte de filme que os índios eram os heróis, os cowboys, os vilões. Mas isso era produzido só onde? No leste europeu, na Rússia, principalmente na Alemanha Oriental. E, tipo, isso é muito pouco divulgado aqui. Muito pouco divulgado. Mas isso fazia sucesso lá na época. Só que, assim, à medida que cai o Muro de Berlim, acaba essas coisas, eles vão sumindo, assim. Desaparecendo na história. Até porque é pouco divulgado, principalmente aqui, por conta da influência que a gente teve, né? A gente adotou esse bloco capitalista, a gente acabou não tendo contato com esse... E é simplesmente o lado que venceu, né? A Guerra Fria. Aliás, sem aspas, ele venceu a Guerra Fria. Não, sim, venceu. E só lembrando também, galera, é muito mais fácil a gente ter acesso. Eu falo isso porque, por exemplo, eu tenho uma aula que eu faço sobre quadrinhos HQ, do Capitão América e tudo mais, trabalho esse conceito de publicidade, propaganda e tal. E aí é o que eu sempre explico pro pessoal, olha, na União Soviética você também teve filmes, você também teve produções em livros, você também teve produções em músicas, só que, o que é mais fácil? Eu ter acesso a uma cultura que fala inglês ou ter acesso a uma cultura que fala russo, né? Esse é o problema, não é que lá não teve, não é que quando a gente às vezes vai falar sobre Guerra Fria, a gente só quer falar sobre Hollywood, é porque o impacto de Hollywood é a nível mundial. E o impacto soviético era para os sovietes ali, era para os países que tinham experiência soviética ali, socialista. Então não é que lá não teve, lá também teve, tá, galera? Lá também teve produções, lá também tinha um mercado anticapitalista, lá tinha um monte de coisas. Só que, para nós, cultura ocidental, não chega com facilidade. Porque eu não sei se algum de vocês aí sabe ler cirílico, e eu não sei se vocês sabem falar russo, né? Se alguém souber, talvez até pode me ajudar a montar algumas aulas aí, a melhorar a minha aula que eu falo sobre Guerra Fria nesse sentido. Porque as únicas coisas que eu consigo usar são propagandas visuais, que eu consegui alguns panfletos da época e eu utilizo para fazer essa comparação. Mas isso é real, né, Luiz? Não sei se vocês estudam, porque o sistema russo é um cinema importante ali também, né? Em dois períodos, tipo, a montagem, vamos lá, história de cinema básica. Engraçado Potequinha aí, né? Exatamente, tipo, assim como narrativa, como a gente conhece hoje, veio do cinema americano, montagem, como a gente conhece, tipo, essa coisa de colocar numa ordem pra fazer sentido, vem do cinema russo. É totalmente o cinema russo que vai fazer isso. E mais pra frente, já na Guerra Fria, você tem cineastas que, tipo, são foda de bom, e só foram ser conhecidos no mundo quando a Guerra Fria acabou. Às vezes o cara morreu, aí anos depois, olha só como o trabalho desse cara era foda. Tipo, acho que o maior cineasta russo assim, é o Tarkovsky, assim, de longe. E na mesma Guerra Fria tem cinema, porque na mesma época que o Kubrick ele faz 2001 Odisseia no Espaço, e querendo ou não, é um pouco sobre a corrida espacial, que é totalmente Guerra Fria aí. Pouco tempo depois, na Rússia, o governo investe no Tarkovsky, que nem era um cara que apoiava o governo soviético, ele tinha várias coisas contra, mas meio que o governo e ele tinha uma relação meio simbiótica, né? Tipo, um precisava do outro para continuar existindo. Ele produz Solaris, que é, hoje em dia, uma das principais ficções científicas para quem quer entender de ficção científica, sabe? Mas na época, assim, viu quem tava lá na Rússia, viu quem tava na União Soviética. Saquei. E isso é muito real, né, mano? Até pontuar aqui que o cinema soviético, cinema russo, ele é um cinema, igual como o Luiz falou, é muito importante, sacou? Na verdade, começa com os soviéticos e com os nazistas a utilizar o cinema como forma de propaganda, não é com os Estados Unidos. Os Estados Unidos percebem essa influência ali durante certo tempo, eles começam a investir, mas isso começa com o cinema nazista, com o cinema russo ali, tentando fazer propaganda de suas nações, né? Mas aí entra aquele problema de chegar aqui. Como é que é, Luiz? Inclusive, outra cineasta muito polêmica, que é a Riefenstahl, que era a cineasta pessoal do Hitler. Ah, sim, das propagandas e tudo mais, verdade. E, novamente, só filme foda, mas
vou eu Exatamente, exatamente. Vida, né? Tanto que várias coisas do filme, das propagandas que ela produzia lá, são incorporadas em obras muito famosas aí, né? Sim. Star Wars que o diga. São incorporadas ali dentro dessas... Porque, assim, Velho, é o que a gente tá falando, as produções acabam é porque as produções, elas acabam fugindo ali dos seus produtores, dos seus criadores, né? Isso aí acaba ultrapassando o limite dos seus criadores, aquilo se torna muito maior. O cara perde o controle de toda a sua obra, velho, quando você produz alguma coisa. Mesma coisa acontece com o nosso podcastzinho aqui. Tá eu e o Rubem aqui, tá o Luiz aqui conversando e tudo mais. Isso daqui acaba fugindo do nosso controle, querendo ou não, porque tem uma imagem ali atrás do Rubem, tem uma HQ ali atrás do Rubem, tem um monte de coisa aqui que fala sobre a gente sem a gente propriamente querer dizer. Então isso aqui acaba fugindo da gente, né? Então essas obras aí, elas acabam se consolidando e, querendo ou não, elas acabam ganhando credibilidade. Tem até duas obras que eu quero depois, não sei se vocês sabem, que uma foi o Nergal, que falou sobre a questão do primeiro Senhor dos Anéis ser soviético, aí eu não sei se vocês manjam disso, que eu falei que realmente eu não sabia. E o Marcos pediu para falar um pouco sobre o Indiana Jones e a relação dele também com a Guerra Fria e tudo mais. Cara, sobre o Senhor dos Anéis ser russo, eu realmente não sei. Não faço ideia, por isso que eu nem comentei, não faço ideia. Eu também não manjo disso, mano, de verdade. Não tenho ideia, de verdade mesmo. O Glauber, se tiver aí, o cara é fanzaço de Indiana Jones, o Senhor dos Anéis, você pode falar. Mas Indiana Jones é outra produção muito característica da Guerra Fria, né? Pois é, mas Indiana Jones, tipo, como produção ou como cenário? Porque o cenário ele é a Segunda Guerra, né? É isso que eu tava. É por isso que eu falei, tipo, eu não consigo ver ali o final do link dele com a Guerra Fria. Deve ter, não duvido, mas é porque realmente tem muitos anos que eu assisti Indiana Jones. Se pegar o último, né, que é a Ilha da Caveira de Cristal, acho que é isso mesmo. Eu me confundo um pouco com o significado. Eu acho que teve um depois desse, você pira? Não, teve não. Que é o filho do Indiana Jones, né não? É a Ilha de Cristal. É a Ilha de Cristal. É esse aí mesmo, Eles tentaram fazer o filho do Indiana Jones pra continuar ali, que é o... Como é que é o nome do cara? Shala Bela Wolf, acho que é isso o nome dele. É um nome complicadinho, eu não lembro. É que é o mesmo que faz o cara que faz Transformers lá, faz filminho. Sim, lembrei. Não, filminho não, porque o cara é um bom ator, tá? Tô só sobre Transformers. Mas era ele que era, e a galera tentou emplacar ele ali como o novo Indiana Jones, mas não conseguia. Não rolou. Mas assim, eu particularmente não vejo muito link entre... A não ser como produção, mas a produção dele é produção blockbuster, como a gente já comentou. Isso, é característico da Guerra Fria, né? Surgiu ali. O próprio... Você falou aí do Transformers, porque, galera, uma coisa que vocês precisam entender. Essas relações de capitalismo e comunismo, elas entram, e é igual o Luiz falou, muitas vezes são em nuances, são em detalhes, é o sabre de luz vermelho, é o vermelho estar associado a uma coisa ruim. E, cara, sempre que você vai ter o vilão e o herói, que é o caso, por exemplo, dos Autobots com os Decepticons. Os Autobots são os caras democráticos ali, que querem conversar, que querem resolver o mundo. E os Decepticons, não! Já são os caras ruins que querem vir pra tomar tudo, sem te dar o seu direito de liberdade. Então eles vão vir pra Terra pra explorar a Terra, pra tomar tudo que tem da Terra, sem ter um diálogo. E, cara, quando você joga isso pra política, é a visão que a gente sempre tem, que é igual o Luiz falou, né? Que você não tem uma visão direta, mas que são figuras imaginárias que são utilizadas em discursos propagandísticos que acabam se formando. Porque mesmo que você não tenha o interesse, mas o negócio ele tá tão formado no imaginário das pessoas que você acaba associando sempre mal a esses caras muito vinculados à Rússia, né? Que é o próprio James Bond. Muitas vezes, mano, os caras não queriam implantar o comunismo e o socialismo. Os caras queriam dominar o mundo. Mas o cara é o quê? Russo. Mas o cara é o quê? Soviético. Ele não tá querendo... Cara, eles nem fazem propaganda comunista no filme. Eles nem falam. É o contrário até, né? Não tem nada a ver com o governo socialista, nem com o governo comunista. Mas o fato do cara ser russo e o fato do cara ser da União Soviética, ou espião da KGB, ou um negócio assim... já vai te remeter a um outro discurso propagandista que você teve. Que é o quê? Que o comunismo tá nos pequenos detalhes, né? E aí não importa o que os caras estão ali querendo. Sim. Tirando um exemplo mais evidente, que é Moscou contra 007... nítido. Os caras escancararam o bagulho. Mas em geral, é realmente isso. O leste europeu, em geral, fica muito marcado como, um lugar para se ter vilões. Sim. Adeus Lenin.
Adeus, Lenny. Adeus, Lenny. Adeus, Lenny. Já assistiu, Rubem? Ótima produção. Já. Eu, inclusive, sempre passo ele pros meninos do segundo ano, terceiro cursinho pra assistir. Que lá é filme pra ensinar mesmo sobre isso aí. Eu vi ele com... Você lembra do Youssef? Lembro. Pois é, eu assisti ele nessa época. Eu não lembro se foi o Matheus que falou pra mim sobre ele na faculdade, na época. Pessoal que não assistiu aí, Goodbye Lenin, Adeus Lenin, por favor, assista, é um filme legal pra caramba, que fala sobre essa... ele trata sobre o final da Guerra Fria e tudo mais. Tem só pros meninos do terceiro do cursinho, eu sempre trabalho com esse filme, velho. É muito bom pra trabalhar isso. Tem um conflito entre a Alemanha Ocidental e Oriental, é legal pra caramba, é um bom filme pra falar sobre isso. Né? E sobre filmes que são lançados hoje e que falam sobre a Guerra Fria. A gente já falou sobre alguns aqui. Eu acho que o último grande filme que fala sobre isso é Ponte para os Espiões? Como é que é? Ponte de Espiões. Isso, acho que é esse. A galera até falou sobre ele aqui no chat. Falou? Pois é, eu acho que foi o último filme. Eu posso estar errado, mas acho que foi o último grande filme que fala sobre essa parada, sobre esse momento. Guerra Fria meio que entrou em desuso com o tempo. Por motivo simples, né? Meio que como os Estados Unidos, Hollywood, eles querem fazer filmes pro mundo inteiro, então eles não querem ficar falando do russo vilão o tempo inteiro. Então a Guerra Fria foi caindo em desuso mesmo. Apesar que hoje em dia costumam aparecer umas produções com a Coreia do Norte aí como vilã, mas é um caso mais isolado. É verdade, né, cara? A gente tá tendo aí uma Coreia. China também e tal, a gente tem verdade. China, porque China é o segundo maior mercado que consome filme americano. Nossa, viagem, verdade. Não tem como criticar, né? Então, agora é muito pro contrário. É fazer a Mulan, é fazer um monte de herói chinês, coprodução, é isso. Mas a Coreia do Norte tá ali. Tá ali querendo ser grande vilã. Inclusive, tem um filme maravilhoso que junta os dois assuntos. Um filme lançado em 84, pelo mesmo diretor de Conan, que é o John Milius, que ele chama Amanhecer Violento, que ele tem uma premissa muito boa. É um bando de estudantes vivendo numa cidadezinha aleatória nos Estados Unidos, cidade pequena, e de repente ela é atacada por militares soviéticos. E eles têm que sobreviver, pegar em armas para poder lutar contra o exército vermelho, não sei o que. É um filme muito ruim. Por alguma razão caiu no gosto, caiu como cult, mas ele não é bom, ele não é tipo um monte de filme que a gente revê hoje em dia e fala, nossa, vamos dar um valor pra ele. Não, esse filme é ruim mesmo. É com Patrick Swayze como protagonista, etc. É louco, né? Esses filmes que são ruins e acabam se tornando cult, né? Tipo The Room. The Room, pelo amor de Deus. Mas enfim. O Amanhecer Violento, pra mim, ele não dá nem essa volta. Ele só é um filme ruim mesmo, ele tem uma ação bem genérica e, particularmente, ele não agrega em nada. Mas, no início de 2010, mais ou menos, fizeram um remake desse filme, protagonizado pelo Chris Hemsworth, que é o Thor, e dessa vez a cidade invadida por norte-coreanos. Eita, mas veja só... Temos um plot twist aqui. Só que esse filme flopou completamente, ninguém sabe nem que ele existe. Ele é muito obscuro. Cara, tem um filme, você falou em filme que é ruim, dá a volta. Tem um filme meme que entre o nosso grupo que é Deus Não Está Morto. Nossa, Deus Não Está Morto. Que é um filme muito ruim, só que ele dá a volta e ele fica engraçado se você for ver, cara. Mas o Deus Não Está Morto é o tipo de filme que dá a volta de forma irônica, né? Exatamente. Esse filme ele fala tanta merda que, meu Deus, como ele é engraçado. Tipo assim, ele poderia muito bem ser um episódio de The Office. Poderia cara, sim. Rick and Morty, qualquer coisa, assim. Nossa, cara, porque é muito doido, mano. Os caras tentando provar que o aluno tentando provar o professor e o professor se convencendo. Tipo, pô, por que o professor fica o filme inteiro tentando convencer que Deus não existe pro moleque? Não existe isso, cara. Velho, é um professor muito dedicado. E o pior disso é que tem continuação, cara. Tem até o 3, se eu não me engano. Eu acho que tem até o 3. Eu sabia só do 2. Até o 2, não sei, acho que eu ficava surpreso de ter continuação de Centopeia Humana. Quando saiu continuação deste filme, eu fiquei mais chocado ainda. Galera, quem for menor de 18 anos, por favor, não assiste esse filme, tá? Arrisca esse filme da indicação de vocês. Se vocês forem maior de 18, eu indico vocês assistirem só pela curiosidade de vocês saberem que algo assim já foi criado. Mas Centopeia Humana é um negócio muito, muito gore, cara. Meu Deus, cara. Eu já vi muita coisa gore, mas aquele lá...
Pois Ela é, passa dos tipo, limites. fazer continuação daquilo pra mim já é um absurdo. Fazer de Deus Não Está Morto não tem nem história pra continuar Deus Não Está Morto, enfim. Tem, os caras estão tentando provar até hoje que eu não. Trilogia de filmes que eu tô tentando provar. Exatamente. São 3 filmes que eu tento provar que Deus não está morto e estão tentando ainda. Mas é assim mesmo. Kong também fala, né? A Ruela falou aqui, Kong, é verdade, Kong também fala sobre. Aí na cabeça, né? Sobre a Guerra do Vietnã, né? O final da Guerra do Vietnã ali. Sim, Kong sobre o final da Guerra do Vietnã. E Kong tem a essência da Guerra Fria mesmo ali também, né? Talvez. Não, Guerra Fria não. Mas assim, tem essência, querendo ou não. Porque você tem um personagem ali que vem dos Estados Unidos e o outro que vem de um trauma que eles sofreram com a bomba atômica, né? Que é o Godzilla. Sim. Então a gente tem essa relação ali entre Kong e Godzilla, né? Que eu espero de verdade que eles façam uma parada muito boa. Essa eu acho que é a melhor Guerra Fria que a gente pode ter, que é Kong versus Godzilla. Podia ter um monstro soviético. Tem algum monstro soviético dentro do monstro-verso? Eu não sou um grande conhecedor dos monstros do Godzilla, mas eu acho que não tem. Porque era produção japonesa, né? Japão não fica tão pirado com essas coisas. Uhum, até porque eles não podiam, né? Porque se a gente lembrar, o Japão, ele foi reconstruído com dinheiro norte-americano. Então não dava nem pra ele querer entrar nessa treta de eu sou melhor que os Estados Unidos nesse ponto inicial ali do seu processo de reconstrução. Mas no caso vai ter um monstro soviético, né? Então, em teoria, poderia. Foi mal. O soviético. Mas eu realmente não sei. Eu tenho a impressão que não. Acho que os monstros são mais locais mesmo. Mas não me arrisco. Eu não sou nenhum grande conhecedor do... Eles têm um site. Qualquer coisa também, pessoal, se vocês tiverem dúvida, eu sei que eles têm um site lá da Monarca lá e você consegue ver onde estão os monstros aí. Verdade. Ó, só um comentário aqui também. A Ana acabou de falar que não é Senhor dos Anéis, que é Hobbit. Que a Rússia tem uma versão de baixa renda de Hobbit. Que deve ser melhor. Eu não sabia, cara. Não sabia. Cara, tem outro filme, mano, russo, que vai retratar que é quase uma Liga da Justiça, meio misturado com a Liga da Justiça. Tá. Que tem uns heróis russos, que tem um cara que é um urso. Qual que é o nome, velho, do filme? É Os Guardiões? Mano, galera, nossa, velho. Depois que Vingadores estava hypado. Foi, mano. Galera, assistam Os Guardiões. Eu acho que tem no Netflix, eu tinha. Não sei se ainda tem. Não deve ter um mês que passou na Globo. Sério, mano? Temperatura máxima, passou de tarde, domingão, assim, passou de tarde na Globo. Galera, assistam esse filme, velho. Deixa eu ver se ele tem na... Você gostou desse filme, Rubens? Não, mas eu acho engraçado, por isso que eu tô falando. Cara, tipo, com todo respeito ao cinema mundial, blockbuster só os Estados Unidos sabem fazer. Por enquanto... Não, realmente, isso aí eu não ele só tem na Telecine. Mas ele tinha na Netflix, eu acho. Eu acho que eu vi ele na Netflix. Não, tava. Ou era na Netflix ou era na Prime. Era um desses baratos. Eu sei que eu assisti ele por lá. E agora ele tem no Telecine Prime. Então, galera, só pela curiosidade, assiste. Você vai dar umas risadinhas, você vai pensar assim, nossa, que filme ruim. Mas aí você vai assistir. Mas o design dos personagens é interessante. Eu gosto do design deles. Os designs são legais. A ideia é boa! Ninja com uma espada circular, ele é muito massa. Cara, essa é a questão. É um anime, assim. A ideia é boa, sabe? Tem vários filmes que infelizmente é desse jeito. Tipo, a ideia é boa, só que às vezes eles não tiveram um bom diretor, às vezes eles não tiveram investimentos cenográficos suficientes, né? Principalmente isso, porque, igual eu falei, por que os Estados Unidos aqui sabe fazer blockbuster? Porque tem dinheiro pra investir. E gasta bilhões por ano com cinema. A gente pode chegar no Brasil ter uma ideia foda de blockbuster, mas a gente não tem dinheiro pra gastar e blockbuster precisa de dinheiro. Sim, então, sim. E só acho que pra gente encerrar aqui, eu queria só defender um pouco o cinema nacional, que tem muita coisa aqui. Sim, muita, velho. É muito boa, tá? Tem filme... Esse dia eu não sei com quem que eu tava conversando, cara. Eu não sei se era com os meus alunos e tudo. Acho que era com meus alunos, eu tava falando que o Brasil tem muito filme de terror legal, cara. Umas coisas muito... Você já teve a oportunidade de conversar com o Mujica, não já, ô Luiz? Infelizmente não, velho. Eu fui teve um festival de terror aqui em Belo Horizonte, cinema de terror. E ele era convidado master, assim. Aí no dia que ele ia apresentar, ele passou mal de manhã. Nossa, que paia, mano. Nossa, cara, eu lembro de você comentar alguma coisa sobre mesmo. Tipo, teve uma maratona de filmes dele, tipo, que varou à noite. A gente tava, tipo, 2 horas da manhã, vendo filme do Zé do Caixão.
E falou Zé do Cachorro do personagem mesmo, não só do Mujica. Uhum. Mas aí, tipo, ele não podia ir, porque ele já era bem idoso e tava com tipo, uma pneumonia, uma doença respiratória meio forte e tal. Coitado. Então ele não pôde ir. Nossa, é tipo uma tristeza que eu tenho muito grande no meu coração. Foi quase tive oportunidade de conversar com ele. Cara, eu nem sou brasileiro e eu defendo o cinema brasileiro, porque assim, tem produções excelentes. Não só de terror, de tudo. Tem produções excelentes. Cara, Bacurau mesmo, que já foi citado aqui na live, cara, é um filme ótimo. As discussões que a gente consegue levantar dentro daquele filme, velho, Sim. são E sensacionais. sabe o que é o melhor de tudo? Tipo assim, a gente também tem o Daniel Aragão, eu acho que você sabe, né, que ele é muito Sim, bacana. sim. Ele também tem alguns filmes de terror aí. E são Muito famoso filmes, lá em cara, Portugal. Como é que é? Muito famoso lá em Portugal. E são filmes, cara, de baixíssimo orçamento, saca? Porque a galera realmente são uma parada muito mais autoral mesmo. Então a galera realmente se esforça. E foi assim que o Zé do Caixão conseguiu crescer, né, cara? Foi porque ele não tinha realmente grana para fazer as suas produções, né? Então ele faz do jeito com que ele tinha ali. E aí ele tenta investir na qualidade da obra, né? Então, cara, tem filme muito bom, cara. Se vocês derem uma garimpada aí, vocês vão achar. E tem que sair dessa onda de Globo Filmes, porque assim, tem coisa boa? Até tem, mas a maioria não é. Principalmente comédia, Globo Filmes não é legal. Mas saia desse eixo, e eu não tô falando de ir pro circuito independente, que obviamente tem coisa legal, mas também tem muita coisa que é pseudocult e é chato. Tô eu aqui falando isso, porque tem mesmo. Tem muita coisa que só é chato, e fica a galera, nossa, olha como ele ficou 10 minutos filmando essa árvore, que poético. Cara, o filme umacilada.com, que é uma produção brasileira, ele faz uma crítica e uma zoeira a isso, porque aí você tem o cara lá, que eu esqueci o nome do personagem do filme. O personagem eu não sei. É Amendoim? É o Bruno Gazeu. Isso, Amendoim, Gazeu. alguma coisa assim que ele chama no filme. E aí ele fala, tipo, meus grandes sucessos. 10 minutos da chama da vela ardendo. A tinta da parede secando. E a galera, eles zoam com isso no filme, umacilada.com. Mas eu também zoo com isso. E eu uso isso por causa dia inteiro. E muita gente torcia a cara pra mim por causa disso. Eu fico imaginando. Eu tenho um amigo que fez uma produção. Eu não lembro o nome, mas eu vou pegar depois eu vou te passar, Luiz, pra você assistir e você ver. Ele fez um filme. Eu já passava raiva na faculdade quando eu falava sobre cinema com a galera queria estabelecer o que era cinema, o que não é, o que é filme, o que não é. Não, Transformers não é filme. Cara, você pode não gostar, mas tudo é filme, velho. Eu fico imaginando você, cara, dentro da faculdade lá, eu devia ter Eu defendia tudo, porque, tipo, eu sou um cara que eu adoro filme diferentão e cult, não o cara que fica 10 minutos por semana na árvore, mas, porra, Solaris, que é o filme que eu falei agora há pouco. O começo do filme é todo mudo e fica uma folhinha circulando no rio, é só isso, e eu acho lindo. Eu quase choro. Não precisa ir muito longe. O próprio Odisseia no Espaço, né? Muita gente curte. E tem muita cena que não tá acontecendo nada, é só o cara curtindo o espaço. Mas enfim. Exato. Eu curto isso quando é bem feito, mas eu também adoro pipocão, velho. Tipo, adoro filme de super-herói, tipo, pra caralho. Então, assim, eu defendo tudo. Pra mim, tudo é cinema. Eu vou de filme preto e branco, mudo, até... na verdade, eu vou contar um caso real. Eu tava fazendo um trabalho sobre Bergman, que é um diretor... Que é um país nossa, sueco? É um país nórdico, eu esqueci agora. Deixa eu confirmar aqui. Eu também não me lembro do Bergman. Que também é um dos meus diretores favoritos, eu adoro Bergman. E ele só faz filme assim, contemplativo e tudo mais. Tava fazendo um trabalho sobre ele. Tava vendo um filme dele no notebook, dentro de um ônibus. Suécia. Sueco. Eu tava no ônibus com um notebook, vendo o filme dele, para logo em seguida ir pro shopping ver Doutor Estranho, no mesmo dia. Assim, com minutos de diferença entre uma coisa e outra. E esse sou eu. Então, assim, tinha gente na faculdade que me detestava por isso, porque eu ficava falando bem de um monte de produção hollywoodiana, e tinha gente que ficava, nossa, o Luiz gosta desse tipo diferente, chato, iraniano, e gosto também, sabe? Tipo, foda-se. Você foi... Eu fiquei muito feliz quando a gente pôde conversar sobre um Anjo Exterminador. Cara, porque aquele filme realmente eu fiquei muito alucinado com aquele filme. Justamente, e o filme é do Buñuel, que era amigo pessoal do Salvador Dalí.
Exatamente. Tanto que eles brigaram ali em determinado momento da vida, os dois. Sim. Eles brigaram porque o Dali virou um babaca e etc. Mas, concluindo o assunto anterior, tem muito filme aí que fora do circuito independente brasileiro, tipo o próprio Bacurau, ele não é independente. Porra, Bingo. Vocês já viram Bingo? Bingo? Eu já ouvi falar, mas eu nunca assisti não. Deixa eu até colocar. Acho que eu não assisti também. É o mais próximo que a gente pode ter de um blockbuster, que eu falo blockbuster assim, não é filme super-herói. Sim. É o do palhaço. Isso. Feito com o... tem um ator famoso. O Vladimir Brista. Tipo, Bingo, ele é sensacional de bom e de bem feito, bem produzido. O Daniel Rezende, do filme, é um dos meus diretores favoritos da atualidade. Porque pra mim é um cara que sabe fazer cinema comercial de qualidade, assim. É o cara que fez Turma da Mônica, Laços. Então, assim... Muito bom. Muito do cara. Não vou nem falar dos chavões, né? Senta do Brasil, Cidade de Deus, essas coisas assim. Sim. Batido. Cidade de Deus. Cara, tem um filme que me fugiu o nome dele agora, que é com a Débora Falabella, que é de lobisomem, que é sensacional, que é um filme de terror. Eu vou pesquisar porque isso eu preciso falar. Débora Falabella, lobisomem. Eu tô tentando aqui achar o curta desse amigo meu. Parece o Lisbela Prisioneiro, que também é um ótimo filme, mas não é esse que eu tô querendo falar. Alto da Compadecida também. Compadecida, pelo amor de Deus, é um dos melhores filmes de todos aqui no Brasil. E mentira, a Débora Falabella não, é a Marjorie este ano. Sim. As Boas Nossa, a Marjoriezinha, cara, nossa, velho. Eu gosto muito dela, tá? Só que ela, sei lá, cara, ela não ganha tanto destaque assim, mas se bem que eu acho que nem é a intenção dela também. Mas As Boas Maneiras é um baita filme. Nossa, baita filme mesmo. Tem um tanto, cara, mas tipo... Eu vou indicar um filme que ganhou o Festival de Brasília, que é um dos festivais mais famosos do Brasil, mais importantes do Brasil, que foi de um professor meu. Então eu tenho muito orgulho de falar isso. E não um filme diferentão, que chama... Na verdade tem dois. Deixa eu ver qual Vou indicar os dois, foda-se. Chama Arábia. Arábia. Até pouco tempo ele estava no Now, para quem tem acesso ao Now. Veja, Arábia. Ele foi roteirista, uma pessoa chama João Dumas. Ele foi roteirista e co-diretor do filme. E A Vizinhança do Tigre, também dele, que também é muito bom. Esse é mais autoral / independente. O outro não. O outro foi feito com maior orçamento e tal. É um baita filme bom. Então, assim, tem muita coisa. Eu posso ficar falando de várias coisas aqui. Pagador de Promessa. Nossa, tem muita coisa boa mesmo. E que a gente tem preconceito, né? O brasileiro tem muito preconceito com as nossas próprias obras. E de tudo. Literatura, cinema, quadrinho. A gente tem muito preconceito. Tem demais, cara. Passou da hora de a gente quebrar isso. A gente tem que sair dessa onda de que filme brasileiro é só sobre favela, miséria e desgraça. Que não é. Tem muita coisa aí. E é isso, assim. Acho que se você abrir qualquer YouTube da vida e colocar top 10 filmes brasileiros, você vê um tanto de coisa que você nunca viu e deveria ver. Sim, tem muito fórum aí que você consegue também acessa algumas listas interessantes. Tem o Filmou aí, tem o Adoro Cinema, que são sites aí que já estão batidos aí e que a galera acha que só tem crítica, mas não, tem umas redes sociais aí internas que são muito interessantes também. Sim. Beleza? Então dá uma pesquisada aí, pessoal, que vocês vão encontrar muita coisa boa brasileira. Sim. As coisas bem interessantes. Eu adoro filme brasileiro. Eu acho que acho que eles carregam uma característica muito profunda em alguns filmes, assim, que você fica preso realmente neles. Beleza? Eu acho que é isso, pessoal. Né? Eu acho que é isso. Acho que a gente pode abrir aí, se o chat tiver mais alguma pergunta, mais alguma questão que queira levantar, algum comentário. Quero dizer que estamos abertos, a caixa de perguntas está aberta aí para vocês fazerem qualquer pergunta para mim, para o Nossa, Rubem, eu só quero fazer um comentário. Porra, Ana, 2 vezes pra assistir Esquadrão Suicida. Baita filme ruim do caralho, viu? Deixa eu te falar, se o Bolsonaro implantar uma ditadura no Brasil, isso aí vai ser um método de tortura dele, certeza. Mano, ele vai ficar passando esse filme 24 horas pra galera. Um Suicida pra você assistir, e eu sei o jeito que você é, você vai entregar a gente pro DOPS. Tá ela vai gostar, ela vai ficar lá assistindo, maravilhada. Se tem alguém que não vai entregar a gente, vai ser a Ana, que ela vai ficar lá gostando de assistir. Vai nem ser tortura pra ela.
O máximo que eu lembro de ter saído do cinema gostando do filme. Ah, não, Ah, mano, não é aí possível. fala, nossa, Não, velho, não, eu caguei muito no filme, velho. Desde Não, a hora eu que eu saí- saí, velho. Eu saí puto do cinema. do filme. Putaço, velho, com ódio no coração daquele filme, Meu velho. ódio veio aos poucos. Foi tipo, cada vez que eu falava do filme eu ia piorando. Assim. É porque você vai percebendo os detalhes. É porque é aquele negócio de fã. Não sei, você é fã, às vezes, do Coringa, alguma coisa assim, da DC. Não. Se você é fã do Coringa, você deveria detestar aquele filme de cara. É, não, porque eu falo fã, porque tem alguns fãs que defendem só por defender, não porque gostou, né? É que não gosta que fala mal do Xodó, entendeu? Aí depende, cada um. Aí, ó, pior que eu. Então, beleza, meus queridos. Acho que a gente pode encerrar por aqui, Rubão. Acho que é isso, cara. Luiz, quero agradecer muito a sua participação. Como o Murilo falou, porra, a gente já tava tentando te trazer pra você vir bater um papo com a gente sobre cinema aí já tem um tempasso. E acabou dando certo da gente falar sobre Guerra Fria, que é um tema que a gente curte muito, até como historiador, né? Assim, de dar aula é muito bom, porque é um tema que os meninos participam bastante. Às vezes o pessoal fica louco ali na sala, porque é algo que eles tiveram pequeno acesso, e aqui no Brasil você tem muito isso. Então, mano, muito obrigado por me ajudar a entender um pouco mais sobre cinema. Obrigado por ter partilhado esse tempo seu aqui com a gente. E dá um tempinho aí pra você se despedir, pra você encerrar aí sua participação. Galera, exclamação convidados, tem aí o Instagram do Luiz, sigam ele lá, acompanhem o trabalho dele. Porra, puta prazer estar aqui com você, mano. Ah, prazer é meu, na real. Tipo, tô desde janeiro tentando vir e N problemas de ambos os lados acontecendo. O mundo acabou no meio do caminho, assim, tipo... Eu tive que trocar de computador. Eu tinha um computador pra vir... Aí, 2 dias antes de participar, eu tive que devolver o computador e comprar um novo pra mim. Foi, tipo, tudo aconteceu nesse meio de caminho. Mas eu adorei estar aqui. Querendo chamar de novo, tô aí, só chamar. Sempre. Ainda mais cinema, velho, qualquer coisa cabe cinema pra gente falar. Mas não me restringe a isso, eu sou de qualquer coisa também, só chamar. Meu Instagram tá aí, meu Twitter é o mesmo, eu não sou muito ativo em nada, mas estou lá. Se quiserem conversar comigo, bater um papo, fiquem à vontade. Eu adoro conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Mas puxem assunto, eu não sou bom pra puxar assunto, tá? E é isso, prazer enorme estar aqui. Adoro falar sobre Guerra Fria, assim, caiu no meu colo, porque é um dos meus filmes favoritos de cinema, que tem muita coisa que eu posso falar. E a gente poderia ficar aqui até 10 da noite e eu não teria terminado de falar ainda. Com certeza não, porque realmente é muito conteúdo pra gente debater. Caramba. Mas é isso, prazerzaço estar com vocês aqui, gente. Abração pra vocês dois, pra galera que tá no chat, e é isso aí. Obrigadão, viu, Luiz, por ter participado, cara. Também foi um prazerzão, gostei muito do nosso papo e já tá convidado aí pra uma próxima vez aí também, viu? Só chamar. Então, beleza? Galerinha do chat, muito obrigado por mais uma semana. Murilão, Luiz, muito obrigado pela participação de vocês dois. É sempre um prazer estar aqui com vocês no Sandice Podcast. Galerinha, muito obrigado por essa semana de lives. Talvez ainda vai rolar a live no final de semana. Vocês sabem que eu tiro um pouquinho no final de semana para descansar, né? Porque a Twitch é meu segundo emprego, né? Por assim dizer. Eu também trabalho como professor e como as pessoas não sabem, professores trabalham para um caralho. Então, muito obrigado a todos vocês por ficarem, por participarem do chat. Obrigado a vocês que sempre estão aí assistindo. Daniela, Ana. Obrigado aí, Mergel. Obrigado ao Lima, que eu acredito que deve ser um convidado aí do Luiz ou do Murilo, né? Que apareceu hoje pela primeira vez. Muito bem-vindo ao canal, seja muito bem-vindo. Espero que você acompanhe outras lives por aí. Galerinha, eu vou hostear um canal, tá? A Kamiko, ela joga, troca ideia. Menina super gente boa lá de São Paulo. Ex do Luigi, quem não segue o Luigi, aproveita e segue o Luigi aí também. São duas pessoas massas assim, de seguir nas redes sociais. E muito obrigado novamente a todos vocês que participaram. E obrigado, tamo junto, galera. Beijão pra vocês são incríveis. Falou! Falou!